Recording da in plataforma progress. Mais Brasil, né? Lembrar a todos que para a gente conseguir fazer o preenchimento, a gente precisa estar logado. Às vezes a plataforma, você acha que está logado, mas ela não está. Então, é sempre importante dar uma olhada nesse campo aqui no alto para saber se tem esse bonequinho aqui. Se ele tiver, significa que você está logado. Quando não está, ele pergunta, fazer login no GovBR. Então, sempre que estiver mexendo na plataforma e for fazer algum preenchimento, tem que sempre estar olhando aqui no alto da tela para saber se você está logado ou não. Como a gente sabe, a busca pelo plano de ação que a gente for preencher, ela é direto aqui na plataforma. Então, eu vou fazer aqui, deixa eu entrar aqui no começo, aqui, né? Ó, plataforma Mais Brasil. A gente vai entrar, tem aqui o link do GovBR, que provavelmente é o primeiro link que aparece para todo mundo, né? Que leva a todas as informações da plataforma Mais Brasil. Aí a gente pode clicar aqui no sistema mesmo, né? E a partir daqui ele informa qual é o sistema que a gente vai acessar. Gente, essa informação aqui ela é muito básica, eu acredito que quem trabalhou minimamente com a Lei Aldir Blanc sabe isso aqui, mas eu sei também que as equipes elas vão sendo trocadas periodicamente, então provavelmente pode ter alguém aí da equipe que teve pouco contato e que está pegando agora, né? Então a gente vai seguir nesse caminho, dá um Google, Plataforma Mais Brasil, entra no site principal da plataforma, procura a parte de acesso ao sistema, né, que é aqui onde tem o Brasilzinho aqui, né? Você clicou, ele te dá as opções de módulos da plataforma que a gente conhece. O módulo das transferências discricionárias e legais é o módulo dos convênios, né, que eu acredito que a grande maioria das pessoas tem acesso. E aqui é o módulo de transferência fundo a fundo, que é o que a gente fez a Lei Aldir Blanc, que foi, vamos dizer assim, similar a uma transferência fundo a fundo, né? Feito isso, ó, quando a gente clicar, a tela vai entrar assim, ó, e ele vai dar a opção de entrar com o GovBR. Quem for acessar a plataforma tem que acessar com o GovBR para conseguir fazer as adequações no sistema, né? Eu já tenho tudo meu salvo aqui, né? Então, vou entrar no GovBR. Eu loguei, aí agora pronto, ó, é o que eu estava falando, ó, vocês estavam aqui. Aí, gente, ó, importante, vou falar aqui uma coisa importante aqui, que eu tenho recebido muitas ligações e muitos e-mails de muitas pessoas que não estão conseguindo acessar, não sabem como é que é. Pô, estou tentando, mas eu não consigo preencher o relatório de gestão. Então, o primeiro problema quando você não consegue preencher o relatório de gestão é identificar se o seu perfil permite que você faça isso. Então, você vai entrar aqui, ó, quando você estiver logado na plataforma Mais Brasil, no módulo de fundo a fundo. Aí, Ana, você me ajuda se eu estiver indo rápido demais também, que às vezes eu posso atropelar nas informações, tá? Não, para mim tá perfeito. Pode continuar nesse ritmo. Qualquer coisa você puxa o freio para mim. Tá bom. Então, beleza, ó. A gente acessou aqui, ó. A gente vai entrar no módulo de cadastro para identificar se o nosso perfil, no caso o perfil de vocês, permite fazer o preenchimento. Então, quando você entra no módulo de cadastro, ó, vocês viram que eu entrei no módulo de cadastro e eu desloguei do Gov, né? Eu estou logado, mas a plataforma ela meio que fez uma confusão e ela não sabe se eu estou logado ou não. Aí eu vou e clico aqui de novo. Ó. Aí automaticamente ela vai me logar sem eu precisar entrar com o login de novo. Tipo, eu mudei de módulo, a plataforma fez uma confusão, ela ficou na dúvida se eu estava logado ou não. Eu cliquei para logar e eu fiz o login novamente. Então eu estou aqui, ó, no meu módulo de cadastro, né, da plataforma, porque eu vou ver se o meu perfil permite que eu faça o preenchimento do relatório de gestão. Então, ó, administração federal, administração municipal, né, ou estadual. Vou pegar aqui um município, ó, vou pegar aqui, ó, João Pessoa, que foi um município que eu estava semana passada lá visitando. Então, vou pegar aqui um primeiro, só de curiosidade, ó. Tá aqui, ó, o meu município aqui, ó, de João Pessoa, né, tá aqui registrado. Se eu já tiver algum perfil vinculado a esse município, não vai ter só a lupinha aqui, vai ter o lapisinho que me permite mexer no cadastro. Então, ó, vou entrar aqui no João Pessoa, que é o município qualquer que eu peguei aqui. E aí eu venho aqui, ó, usuários. E aqui, ó, ele me informa quem são os usuários que estão cadastrados. A Eliane Aparecida aqui, ó, ela é cadastrada, mas ela não tem perfil de cadastrador. Então, vou supor aqui, ó, a Maria Vânia Caldeira, que é uma que está aqui na sala com a gente. Se ela vai fazer o preenchimento da plataforma Mais Brasil e ela não está conseguindo, ela tem que entrar aqui onde eu entrei, né, no módulo de cadastro, pesquisar o município dela,
entrar nos usuários e ver qual é o usuário que tem esse C aqui do lado. Ó. Esse o usuário que tem esse C do lado, ele tem um perfil de cadastrador. Então, ele pode dar qualquer perfil para qualquer pessoa. Tem um monte de município que está me ligando, está falando, eu não estou tendo perfil, eu preciso que vocês me deem o perfil. Para dar o perfil, tem que ser um usuário vinculado ao órgão, com esse Czinho aqui do lado. Então, assim, primeira coisa, a Maria Vânia vai preencher a plataforma Mais Brasil para enviar o relatório de gestão, ela fica lá entrando e ela nunca aparece a opção para ela conseguir editar. Então, ela vai entrar na pesquisa do cadastro, vai procurar o município dela, quando ela achar o município dela, ela vai entrar no pesquisar os usuários, né? Vai pesquisar os usuários e vai ver qual é o usuário que tem o Czinho do lado para poder falar com ele. Ô, amigão, ô, Cícero, me dá o perfil, porque eu não estou conseguindo. É o primeiro passo, viu, gente? Então, eu entrei, não tem como, faz essa primeira verificação. Não, aí conversou com o Cícero, aí o Cícero entrou em contato e falou, ô, Maria Vânia, você tem todos os perfis, você já está habilitado para cadastrar. Opa, então não é isso. Então vamos para outra possibilidade de quem não está conseguindo enviar, baseado nas falhas que eu tenho recebido aqui. Então, beleza, já fiz minha verificação no módulo de cadastro, vou voltar para o meu módulo de transferência fundo a fundo. Esse módulo de voluntário é outra coisa. Então, eu volto para o meu módulo de transferência, aí ele recupera aquela tela que vem de plano de ação, termo de adesão e tal. Então, beleza, ó. Vamos aqui no meu pesquisar por plano de ação. Vou aqui em João Pessoa de novo. Vamos ver. Aí, ó, João Pessoa. Eu vou no meu plano de ação que está autorizado. E eu, como usuário do plano de ação, né, que no caso eu estou vinculado, eu já pesquisei, eu já vi que eu estou com todas as opções. Se eu clicar na lupa, eu só consigo ver o plano de ação. Se eu clicar no lápis, eu já consigo mexer no plano de ação. No caso de vocês, como eu sou analista do lado de cá, aparece o lápis para mim, porque me permite fazer análise do relatório de gestão. No caso de vocês, vai aparecer o lápis quando você clicar, você vai conseguir preencher o relatório de gestão, tá? Um outro problema que tem aparecido muito recorrente aqui para a gente. Eu sou do município X lá, e aí na hora que eu entro aqui não tem a aba do relatório de gestão. O que está acontecendo? Não apareceu a aba para mim. Será que aí é meu perfil? O que está acontecendo? Não. O que acontece? Uma leva de municípios que aderiram à Lei Aldir Blanc em 2021, para quem não lembra, a lei é de 2020, a gente abriu o sistema. Quem aderiu à lei em 2020 teve a análise do plano, foi aprovado, gerou a conta, assinou o termo de adesão e aí a gente enviou o dinheiro da Lei Aldir Blanc. Acontece que sobrou um tantão de dinheiro no final de 2020 e aí rolou uma segunda distribuição de recursos em 2021. Quem participou dessa segunda distribuição de recursos em 2021, o que acontece? Como foi uma correria louca, a gente não obrigou que assinasse o termo de adesão para a gente, porque o que a gente precisava nessa segunda leva era gerar a conta, e a conta ela é gerada a partir do momento que a gente aprova o plano de ação. E o termo de adesão ele era uma mera formalidade para o fechamento do ciclo do sistema. Tanto que quem não assinou o termo de adesão, o relatório de gestão não aparece. Então, os municípios que aderiram à Lei Aldir Blanc só em 2021 e o relatório de gestão não aparece, muito provavelmente é porque não assinou o termo de adesão ainda no sistema. E aí eu vou agora explicar para vocês como se assina o termo de adesão nesse primeiro momento, tá, gente? Então, meu município, a Maria Vânia Caldeira foi lá, preencheu, recebeu a bomba lá. Maria Vânia, você vai preencher o relatório de gestão, você chegou ontem aqui na secretaria, você nem sabe como é que você vai fazer. Aí te explicaram, entra na plataforma, pesquisa lá, você abriu e o relatório de gestão não apareceu. Aí a Maria, meu Deus, o que está acontecendo? Você olhou lá no seu perfil está ok, e aí mesmo assim não apareceu. Então o que aconteceu? Você entrou em 2021 na Lei Aldir Blanc, o recurso foi de 2021? Foi. Então, muito provavelmente, o seu prefeito ou o gestor da Lei Aldir Blanc no seu município não assinou o termo de adesão, e enquanto não assinar o termo de adesão, o relatório de gestão não aparece. Fica aqui, ó, para nas análises e o relatório de gestão fica aqui sem aparecer, beleza? Como eu assino o relatório de gestão? Maria Vânia foi lá, agora descobri que não assinou o relatório de gestão, então primeiro ela vem aqui, ó. Qual é o número do plano de ação do meu município? Esse aqui, ó, é o 000116, né?
Aí eu venho aqui, ó, no módulo do termo de adesão, e eu posso botar só os últimos dígitos. Aí ele já me dá a opção do plano de ação que eu vou pesquisar. Eu pesquisei, ó. Aí vamos supor, olha aqui o que aconteceu. Ó, o município de João Pessoa, ele fez 2 planos de ação, né? Quando ele fez 2 planos de ação, a gente enviou 2 termos de adesão. Ó. E aí, olha só, não, na realidade, a gente que enviou 2 termos de adesão. Na hora a gente estava aqui enviando 1 milhão de termos de adesão ao mesmo tempo. João Pessoa a gente enviou uma vez, no outro dia não tinha assinado, a gente enviou de novo. Aí vocês estão vendo que ele fica aqui como enviado. Ó. Os municípios que não apareceu o relatório de gestão, eles vão pesquisar pelo número do plano de ação no módulo do termo de adesão e eles vão encontrar um termo de adesão enviado. Nesse caso aqui de João Pessoa, como eles assinaram, aparece aqui assinado. Nesse caso aqui são 2. Geralmente, quem não apareceu o relatório de gestão é porque ele vai estar só como enviado. A enviado está aguardando a assinatura do gestor. Como que o gestor vai assinar? Aí, gente, olha aqui, ó. Vocês vão entrar no Google, vão entrar no portal snc.cultura.gov.br. Beleza? Deixa eu tirar aqui, ó. Marco Henrique, um pouquinho mais devagar, tá, Marco Henrique? Tá bom, Hermane. Desculpa. Então, vou só dar dar 2 passos atrás. Entrei no meu plano de ação. Tá lá meu relatório de gestão, tá tudo certo. Vi que meu perfil me permite preencher, então vou seguir preencher. Entrei no plano de ação. Não consigo editar o plano de ação. O que acontece? Primeiro eu vou olhar o meu perfil. Como eu expliquei, vocês vão entrar aqui, vão no módulo de cadastro, vão procurar qual é a pessoa que tem o Czinho do lado, e essa pessoa é quem vai olhar o seu perfil e vai dizer, ó, Maria Vânia, te dei todas as funcionalidades, agora você consegue preencher, enviar, fazer tudo. Se você não conseguir, não é problema nosso. Agora, como assina o termo de adesão? Eu dou um Google aqui e boto portal snc.cultura.gov.br. Quem não tiver esse link de cabeça, agora é a hora de decorar esse link. Ó. Portal SNC, SNC é a sigla de Sistema Nacional de Cultura.cultura.gov.br. Tá? Aqui tem tudo, tá bom? Quem não souber, quem está na dúvida, como é que eu faço a prestação de contas da Aldir Blanc? Será que deu certo? Será que não deu? A resposta vai estar aqui dentro. Se não tiver aqui, aí vocês podem me ligar, podem me mandar e-mail que eu estou respondendo todo mundo, tá bom? Pode mandar para a Ana, e aí a Ana me encaminha também qualquer coisa, tá bom? Então, beleza. Ó, gente, entrei na página do Sistema Nacional de Cultura, tá bom? Pode ser que alguns itens da parte da Aldir Blanc tenham ficado fora do ar por causa da lei eleitoral. Mas, assim, até onde eu vi, tá tudo em cima, tá tudo certo. Vamos seguindo. Então, pessoal entrei na página... O pessoal quer teu e-mail, Marco. O pessoal tá pedindo teu e-mail. No final, eu passo aqui. Estou pensando em passar o da Ana e a Ana me envia, se for... Tem quantas pessoas aqui na sala? Ah, mas é tranquilo. 160. Não, tá tranquilo. Vou passar no final da... Fica como chamariz para ficar até o final. Bom. Isso, exatamente. No final, eu passo meu e-mail, viu, galera? Quem ficar até o final vai ter meu e-mail. Então, beleza, gente. Olha só. Entrei na página do Sistema Nacional de Cultura. Vocês estão vendo aqui, ó. Basicamente, a página do Sistema Nacional de Cultura, ela trata das questões do Sistema Nacional de Cultura. Só que a gente colocou para falar também da Lei Aldir Blanc, porque, querendo ou não, ela é um gatilho ali para quem ainda não aderiu ao sistema. Agora é uma boa hora. Enfim, cliquei aqui, ó, Sistema Nacional de Cultura, Auxílio Cultura. Tem uma abinha aqui do lado, ó. Uma abinha para falar da Lei Paulo Gustavo, que é o futuro, e uma abinha para falar da Lei Aldir Blanc, que é, no caso, um pouco do passado e um pouco do presente, para quem está
prestando contas, né? Então, cliquei aqui, ó, na página da Lei Aldir Blanc, ele me abre uma série de boxes aqui específicos sobre cada ponto do processo de execução da Lei Aldir Blanc. Então, pô, estou no BB Ágil, estou aonde? Não sei. O que eu tenho que fazer? Então, beleza, eu não sei exatamente onde eu estou, o que eu vou fazer? Então, a gente já compilou tudo relacionado à prestação de contas aqui nesse boxzinho. Então, nesse box tem um pouco de cada coisa, só o que está relacionado à prestação de contas da Aldir Blanc. Então, as perguntas frequentes de prestação de contas, elas ainda continuam aqui, mas elas estão aqui. O tutorial do BB Ágil está aqui. A prestação da Aldir Blanc relacionada à prestação de contas está aqui. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar aqui, ó, prestação de contas. Que aqui está só o resumão, tudo resumido. Resumido não, mas só as principais informações sobre prestação de contas, comunicados sobre prestação de contas e tal. O que não tiver prestação de contas não vai estar aqui nesse ponto. A gente fez um fluxogramazinho aqui, né? Mas é coisa que eu acho que todo mundo aqui já sabe, né? Qual foi todo o processo aqui da Lei Aldir Blanc. E aí, então, beleza, ó. Aí eu vou voltar àquilo que eu falei no começo. Eu vou prestar contas da Aldir Blanc. Por onde eu começo? Por onde eu começo da prestação de contas da Aldir Blanc? Vamos considerar que todo mundo já leu a lei e o decreto, né? Então, isso aí é algo que eu não vou entrar. Mas, quem não leu, vamos aqui, ó. Lei 14.017, Planalto, que é a Lei Aldir Blanc. Quem não leu, leia, tá bom? É fundamental. Não dá para começar a trabalhar sem ler o texto base de tudo que a gente está fazendo. Então, leia a Lei Aldir Blanc para entender ali o contexto geral e tal. O nosso, aqui, ó, Lei 14.017, tá, de 2020. Aí o decreto da Aldir Blanc é o 10.464 de 2020 também. Aí pronto, leiam o decreto também. Pronto, leia o decreto. Aí vamos, agora que eu já li a lei e o decreto, como eu começo a prestar contas da Aldir Blanc? Como eu começo? Primeira coisa que eu vou ler é o comunicado 2 de 2021, tá bom? Esse aqui a gente compilou numa primeira fase de prestação de contas. Aqui é tipo as informações básicas da prestação de contas, elas estão condensadas nesse comunicado, tá bom? Então a gente fala, a primeira coisa que você vai fazer é isso. Depois que você fizer isso, você vai fazer isso. Depois que você fizer isso, você vai fazer isso. Então tá bem mastigadinho. Então beleza. Qual é o primeiro passo da prestação de contas da Lei Aldir Blanc? É a classificação, preenchimento do sistema BB Ágil por meio da classificação e categorização das movimentações financeiras. O que é esse sistema, né? Resumindo, é assim, como é a obrigação de todo mundo que executou a Lei Aldir Blanc, era obrigatório que o dinheiro ele sai da conta da Aldir Blanc direto para a conta do beneficiário. O dinheiro não sai da conta do que a gente criou para a Aldir Blanc, vai para uma outra conta do município e daquela conta do município vai para o beneficiário. Quem fez isso, fez errado. Quem fez isso, é bom já entrar em contato desrespeitando uma determinação do decreto. Então, é assim, quem aderiu à Lei Aldir Blanc, a gente gerou uma conta, igual convênio, gente. Quem mexe com convênio sabe. A gente gera uma conta e todo o dinheiro toda a movimentação é feita dentro da conta do convênio. É igual a Lei Aldir Blanc, é a mesma coisa. Se tirar da conta do convênio, perde a rastreabilidade, a gente não consegue dizer para onde foi o dinheiro e aí vai ser aquele problema. No caso da Lei Aldir Blanc, é gerada uma conta específica. Essa conta ela é vinculada a um sistema do Banco do Brasil que chama o sistema BB Ágil, que basicamente ele permite que vocês façam uma categorização das movimentações financeiras. Então, o município X, o município de João Pessoa, recebeu, vamos supor, 100 mil reais. Dos 100 mil reais ele fez 20 mil no inciso 2, que era aquele subsídio para espaços e organizações culturais, e fez 80 mil em editais. Na hora que ele for usar o BB Ágil, o que vai ter? Desses 20 mil, se ele repassou 2 mil reais para 10 instituições, vai ter lá as 10 transferências. E aí ele vai entrar no sistema e vai dizer, para esse daqui eu fiz o inciso 1, eu fiz o inciso 2. Aí quando ele fizer o inciso 2, vai abrir uma outra categoria para ele fazer uma segunda classificação, e quando ele fizer a segunda, tem uma terceira categoria de classificações. Eu vou mostrar isso no tutorial que a gente vai olhar. Beleza? Não, na real, já vou abrir aqui o tutorial. Então, beleza, ó, tá aqui a primeira fase é preencher o BB Gestão Ágil. Para quem não conhece, ó, no link aqui do comunicado, já abre o tutorial dele. Ó.
o tutorial do BB Ágil. Clicou, então, tipo assim, mais fácil que isso aqui, impossível. Entrou no site, procurou o comunicado, no próprio comunicado já tem o link do tutorial, você já começa a mexer dali. Recording in progress. Aí a gente pode entrar em contato, mandar e-mail que a gente vai tentar ajudar daqui também. Marco, posso te interromper um pouquinho? Ana, claro. E só voltar um pouquinho naquilo que você estava falando com relação ao cadastro das pessoas que vão ter acesso ao sistema BB Ágil, a toda essa questão de poder fazer ajustes e tal, poder acessar o plano de ação. Mas voltando a essa questão, tem uma pergunta aqui da Clarissa, do Pará. Ela está dizendo o seguinte: até o momento, em nosso município, ninguém da prefeitura soube nos informar quem é responsável pela plataforma BB Ágil. Como fazer? Então, Clarissa, sim. É um imbróglio, né? Tem que saber responder. Isso aí eu não vou poder responder daqui quem que é o responsável por preencher o BB Ágil. Se você é da área de cultura e não é você, geralmente o que acontece? Alguns municípios deixaram a gestão da Léo de Blanc completamente na área de cultura. Alguns outros locais, a área de cultura fez uma parte, a área de execução orçamentária e financeira fez outra. Então, parte do BB Ágil em alguns municípios e alguns estados, ele está sendo tocado pela área de orçamento, pela área de finanças. Eu recomendo que você verifique isso. Mas, assim, na área a Clarice está respondendo aqui, né? Mas o que você tem que fazer, Clarice? Você tem que olhar as movimentações financeiras e já entregar uma tabela para quem for preencher, dizendo, ó, você vai preencher isso aqui, vai preencher isso aqui. Então, o que vai ser preenchido, você sendo da área de cultura, eu acho que você tem que saber. Então, você que vai dizer, ó, vai ser inciso 1, no segundo preenchimento vai ser isso, que a gente vai ver aqui, e no terceiro vai ser isso. Quem vai lançar no sistema, aí eu já não sei se vai ser você ou não, mas é o primeiro passo da prestação de contas. Alguém vai ter que lançar, tá bom? Então, vamos lá. Entrou no sistema BB Ágil, pegou os acessos por essa chave J. Esse tutorial, ele ensina tudo. Então, se você seguir o passo a passo do tutorial e não deu certo, tem que ir na agência do banco conversar com o gerente. Se o gerente não deu certo, o gerente tem que ir na central do Banco do Brasil e conversar para entender melhor. Se depois disso ele não resolver, aí você me manda um e-mail, que aí eu vou conversar com a pessoa que cuida do BB Ágil, pedir para ela dar uma olhada para entender, para saber se existe algum problema no sistema para você especificamente. Mas, enfim, pegou essa chave J, é o acesso ao BB Ágil, vocês podem ler tudo aqui, ó. Ele vai abrindo aqui as contas que estariam vinculadas a esse sistema, aí você localiza a conta da Aldir Blanc, enfim, isso aqui é todo um passo a passo, é só seguir esse passo a passo que vocês vão conseguir, tá? Eu vou pular aqui direto para... ele está falando de acesso, eu vou pular aqui direto para o preenchimento dos campos do BB. Aí, ó. Beleza, isso aqui é só para chegar no lugar. Então, beleza. Enfim, esses são os lançamentos que precisam ser feitos, ó. Quando você for fazer um lançamento do inciso 2, né, que é o caso de vocês aqui, ele vai identificar... Então, vamos assim, ó. Como que está definido no BB Gestão Ágil? Inciso 2, quem leu o decreto vai saber que
Estados e Distrito Federal fizeram apenas o inciso 1 e o inciso 3. Estado não fez inciso 2, do mesmo jeito que municípios não fazem inciso 1, fazem só inciso 2 e inciso 3 da Lei Aldir Blanc. Município que fez inciso 1 fez errado e vai ser questionado por isso. Para quem não sabe, o inciso 1 é o auxílio emergencial da cultura, que pagava de 3 a 5 parcelas de R$600 para os trabalhadores da cultura, exclusivo dos estados. Inciso 2 é o subsídio mensal para espaços e organizações culturais, que pagava parcelas de 3 a 10 mil por mês para a garantia da continuidade e manutenção das organizações culturais. O que é o inciso 2? Ah, meu município tem um grupo de teatro que ele não está pagando o aluguel da sede dele porque ele não está trabalhando mais, então ele não consegue mais pagar o aluguel. Aí esse inciso 2 veio para isso, para ajudar esses grupos de teatro, as empresas da cultura que estão com débitos pendentes, porque não estão, porque a cultura foi o primeiro setor que parou na pandemia e é o último que vai retornar, então esse é o objetivo do inciso 2. E o inciso 3 são os editais, tá? Que foi edital de tudo quanto é jeito. Então, beleza, fiz o inciso 2 no meu município, vou categorizar o bebê ágil. Se é inciso 2, então na primeira categoria ele vai lançar lá subsídio mensal, que é o inciso 2. Depois ele abre uma outra categoria. Quando você lança o inciso 2, ele já te abre as opções do inciso 2 para a segunda categoria, que vocês vão identificar qual cadastro de cultura foi utilizado para autorizar o pagamento do inciso 2 para aquele município. Porque dentre as regras da Lei Aldir Blanc, cada espaço ou organização cultural para receber o recurso do inciso 2, ele tinha que estar cadastrado em algum cadastro de cultura, seja um cadastro federal, por exemplo, um ponto de cultura, tem um ponto de cultura no seu município, é um cadastro federal. Ah, tem um cadastro estadual de cultura, serviria também, e o teu município fez um cadastro municipal de cultura. Então, essa segunda camada aqui do inciso 2 é para dizer qual cadastro de cultura foi utilizado para repassar o recurso para aquele espaço ou organização cultural. E a última categoria do inciso 2 é que tipo de instituição cultural está sendo ajudado. Se é uma cooperativa, se é uma empresa, se é uma associação, enfim. Essas são as opções que vão aparecer aqui. Feito isso, a gente dá o ok aqui, ó, salvou, ele já sobe para o extrato, que é o que a gente... Depois eu vou mostrar para vocês como é que fica. Aí, inciso 3, lancei meus editais, que a grande maioria dos municípios fizeram editais. A gente classificou até de forma equivocada, mas é isso que está no sistema, tá bom? Então, inciso 3 está nomeado de transferências voluntárias, tá? Então, executei um edital para pagamento de prêmio, executei um edital para fomento a projetos, executei um edital de lives para artistas, executei um edital para pagar para manutenção de teatro, sei lá, enfim, fez o que saiu por meio de edital, ele é classificado como transferência voluntária no BB Gestão Ágil. Na subcategoria, vocês vão identificar que tipo de edital seria esse, um edital comum, se foi uma chamada pública, se foi o pagamento de prêmio, se foi aquisição de bens e serviços, uma licitação, alguma coisa do tipo. Vocês vão identificar como inciso 3, transferências voluntárias, subcategoria tipo de certame, e na terceira categoria, vocês vão incluir qual o segmento cultural que aquele edital está beneficiando, aquele edital ou aquele beneficiário. Aí eu vou dar aqui, gente, uma solução para várias dúvidas. Muita gente não sabe. Botar lá circo, foi lá e beneficiou um circo. Circo vai entrar no quê? Vai entrar em artes cênicas, vai entrar em patrimônio cultural, vai entrar em humanidades. Onde eu coloco o circo? Eu vou dizer para vocês de onde a gente se baseou para colocar essas subcategorias aqui. Ó. Vou dar abrir um Google aqui, vou botar, ó. Todo mundo conhece a Lei Rouanet, né? Lei de Incentivo à Cultura. Tem um Google aqui, ó. Primeiro site que abre é o site da Lei Rouanet. Entrei no site da Lei Rouanet, ele já me dá aqui, ó, as legislações, né? Aí a gente vai entrar na última instrução normativa que foi publicada aqui, na última não, na de 2019. Deixa eu ver se é essa aqui. Deixa eu ver se é essa. A gente vai entrar na instrução normativa de 2019, ó. Deixa eu entrar aqui nas legislações, ó. Opa. Cadê?
Achei. Aqui, ó, legislação. Incentivar a cultura, legislação. Aí, ó, vamos entrar, ó. Essa instrução normativa número 2, de 23 de abril de 2019. Por que eu estou entrando na de 2019? Porque todas as instruções normativas que vieram depois, elas só ajustaram algumas partes da instrução normativa. Essa número 2 é ela que o texto está completo para a gente acessar. Então, ó, eu acesso a instrução normativa número 2. Aí, ó, se eu vier aqui no anexo 4 da instrução normativa, ó, deixa eu achar aqui. Se eu estiver rápido, você me fala, viu, Ana? Aqui é o anexo 3, documentos obrigatórios. Opa. Anexo 4 da instrução normativa número 2, da Lei Rouanet. Segmentos culturais enquadrados. Ó, então, beleza. Ó, quando a gente entra aqui, ó, aí ele pergunta, artes cênicas. O que vem em artes cênicas? Aí está aqui, ó, na instrução normativa. Artes cênicas, o que é artes cênicas? Circo, dança, mímica, ópera, teatro animado, desfile de escola de samba, construção, ações, beleza? Ah, não foi artes cênicas, foi o quê? Foi audiovisual. O que entra no audiovisual? Produção de conteúdo audiovisual, blá, 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 restauração de acervo, música. O que entra música? O que é artes visuais? O que é patrimônio cultural, que tem aqui, né? Patrimônio cultural, material e imaterial. Esses são os itens que estão enquadrados dentro de cada categoria dessa. Então, 95% das ações, elas vão estar dentro dessas macro categorias que tem aqui no tutorial. E se você quiser um detalhamento melhor, você lembra de olhar a instrução normativa número 2. Ah, eu pesquisei e não achei o meu, sei lá, tem teatro de mamulengos. Eu não sei o que é teatro de mamulengos. Tem teatro, ó. Ah, aqui tem, né, teatro de mamulengo, então não teve graça. Mas, sei lá, fez alguma coisa de tecnologia, live, onde entra. Aí vocês vão tentar fazer o mais próximo de alguma dessas categorias que estão aqui, tá bom? A gente tentou ao máximo fazer o detalhamento, se basear na lei, na principal política de cultura do extinto Ministério da Secretaria Especial de Cultura. E aí a gente se baseou na Lei Rouanet como forma de colocar essas subcategorias, esses segmentos culturais. Então é isso. Quem, na hora de preencher, está em dúvida sobre qual é a categoria cultural que vai incluir cada movimentação, lembra de olhar a instrução normativa número 2 da Lei Rouanet, de 2019, né? E no anexo 4 dela tem os segmentos culturais. Tá bom? Beleza. Fiz o bebê gestão ágil, classifiquei. Marco, só te interromper um pouquinho, a gente tem uma pergunta da Miriam, tá? De São João de Meriti, no Rio. Ela está dizendo aqui que eles fizeram as 2 etapas do bebê ágil, mas diz que os nomes permanecem em vermelho. Ela pergunta, tem mais algum procedimento, além dessas 2 etapas, que seria classificação e categorização? Por que isso aí permanece de uma maneira que ela não consegue fazer? Olha só, o campo em vermelho, ele geralmente fica porque ele fica esperando, porque esse sistema bebê ágil ele é um sistema feito para prestação de contas. Então, os campos que ficam em vermelho é porque, às vezes, eles ficam esperando a inclusão de uma nota fiscal para ele concluir o ciclo de prestação de contas, que não é o nosso caso, entendeu? Então, meio que a gente vai fazer meio incompleto o processo do bebê ágil, mas quando você finalizar aqui pelo tutorial, ó, quando você chegar nesse ponto aqui, ó, significa que ele já entendeu que está concluído, mesmo ficando vermelhinho, tá? E aí depois a gente pode... depois eu vou mostrar como é que vai ficar, e aí vocês podem verificar se deu baixa na base de dados. Se deu, tá resolvido, tá bom? Aí, gente, olha só, tem algumas movimentações que as pessoas perguntam o que faz, que precisa informar. Por exemplo, tributação, né? Ah, rolou tributação, e a gente sempre fala, coloca lá no bebê ágil se teve tributação. Como que você vai fazer? A partir do slide 42 aqui, ele dá algumas orientações para você chegar num campo de preenchimento livre, que vocês vão seguir, ó, e ele vai abrir aqui, ó, texto complementar do instrumento. Quando for tributação, vocês vão seguir a partir do slide 42 desse tutorial, que ó, você já finalizou aqui a classificação, beleza? Aí teve um recolhimento de tributo lá para um beneficiário do inciso 2, aí tá lá, do inciso 3. Aí tem lá uma movimentação financeirazinha que foi feita para isso. Vocês vão classificar conforme o inciso 3, e aí, seguindo a partir do slide 42, ele vai te orientar de como você vai chegar nesse campo de preenchimento livre aqui, ó, texto complementar do instrumento. Ó. E aí, nesse texto complementar, você vai informar, ó, trata-se de recolhimento de tributo. É só um campo de observação que a gente vai ver
Porque aí, muitas vezes, esse recolhimento de tributo ele sai da conta da Aldir Blanc e vai para uma outra conta do município, vai estar o beneficiário município. Quando tiver essa identificação de recolhimento de tributo, a gente já sabe do que se trata e não vai pedir mais informação sobre isso, tá bom? Então, beleza, fez o BBA, já eu vou mostrar para vocês agora onde fica a informação do BBA, tá bom? Para vocês conferirem. Pô, será que eu fiz certo? Então, como que vocês vão fazer? Vocês já finalizaram aqui, né, as classificações. Para todas, gente, é chato, mas para cada movimentação vai ter que ser feito isso. Então, quando você chegar nesse ponto aqui do slide 41, significa que você fez o que você tinha que fazer. Se ficou vermelhinho lá, beleza, segue a vida, tá? Como eu falei, o sistema ele tinha que, para ele concluir o ciclo do preenchimento, ele tinha que ir um pouco mais. Mas não é o nosso caso, ele foi adaptado para a Lei Aldir Blanc. Se for tributação, segue aqui pelo slide 42 do tutorial, até você chegar nesse campo de preenchimento livre aqui, ó, texto complementar, e aí daqui você pode escrever, ó, trata-se de recolhimento de tributo. Aí vocês podem trazer as informações mais completas que forem, foi tributo tal, para os beneficiários do edital tal, blá, 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 enfim, fica a critério. Mas o importante mesmo é só sinalizar que é recolhimento de tributo, beleza? Então, beleza, aqui, ó, esse é o nosso tutorial. Eu vou voltar aqui para o comunicado 2, mas antes disso, eu vou mostrar para vocês onde que vai ficar a informação do preenchimento do BBA. A gente está aqui no município de João Pessoa, né? Eu vou clicar aqui no nosso relatório de gestão, né? E aí, aqui no relatório de gestão, ó, no caso de João Pessoa, não enviou ainda a prestação de contas, tá? Quando ele envia, ele fica aqui, ó, situação do relatório de gestão, enviado para análise do repassador. Aqui que é importante, gente, tem um monte de município que está enviando para análise do conselho. A Lei Aldir Blanc não teve acompanhamento de conselho, que é igual acontece com o recurso da assistência social, recurso da saúde, e geralmente quando é uma transferência fundo a fundo para essas áreas, vocês enviam para análise do conselho e o conselho analisa. No caso da Aldir Blanc, não tem conselho. Então, vai ser sempre repasse, envio para análise do repassador. Enviei para o meu conselho, o que eu faço? Você vai enviar de novo. Você vai ter o botão de enviar, ele não vai sumir quando você enviar para análise do conselho. Aí você só vai clicar em enviar de novo e vai enviar para o repassador e ele vai, reenviar o relatório de gestão. Se não tiver acessível esse botão para reenviar, aí você vai fazer aquele passo lá do cadastro, vai pedir para o seu cadastrador para ver se ele está te dando todas as funcionalidades, que geralmente para fazer esse reenvio tem que ser gestor operacional da prestação de contas do módulo. Então, enviei para o conselho, o que eu faço? Reenvia para o repassador. Não apareceu para eu reenviar, o que eu faço? Vai no seu cadastrador, verifica se as funcionalidades que você tem são todas. Se não forem todas, ele vai te dar e você vai conseguir enviar. Se você não conseguir enviar com todas as funcionalidades, é um problema no sistema, aí você vai mandar um e-mail para mim, tá bom? Então, beleza. Marco, aqui tá... Oi. Tem uma pergunta aqui da Aline sobre essa questão de categorização. Então, vamos lá. Ela é de José de Freitas, no Piauí. Espera aí, que perdeu aqui, só um minutinho. Ela fala o seguinte: quando um TED de um beneficiário for devolvido, tem que categorizar essa informação também? Então, não é obrigatório, mas eu vou mostrar para vocês que vai ficar, o sistema vai ficar avisando, porque o ideal era que quando tivesse um estorno, o sistema anulasse a movimentação, mas o sistema não está fazendo isso. A gente está tentando, junto com o Banco do Brasil, corrigir essa falha, mas por enquanto não tá sendo corrigido. O que acontece? Vai ficar no teu plano de ação, vou mostrar aqui para vocês. Na situação do relatório de gestão, ele vai ficar como enviado para análise, né? E aí as verificações do BB Gestão Ágil, eles vão ficar aqui, ó, nesse setor do relatório de gestão, que é esse relatório financeiro. Quando você confira aqui o seu relatório financeiro, ó, ele já te manda para o painel fundo a fundo do Ministério da Economia, que aí ele vai mostrar todas as movimentações financeiras que foram feitas e foram categorizadas, se foram categorizadas, tá? Ele demora um pouco, vamos torcer para ele não tá fora do ar. Porque esse painel aqui, ele dá uma quebrada nas pernas às vezes. Deixa eu ver aqui se abre um outro aqui. Alô? Peraí. Como
ver se ele vai ajudar a gente aqui. Estou tentando entrar por um outro link e não estou conseguindo. Espera aí. Cluster QAP2. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui. Eu vou seguir aqui, vou dar um tempo aqui para esse sistema pensar e vamos ver se ele vai abrir daqui a pouco. Mas eu vou seguindo aqui, depois vocês me vão mostrar como é que vai ficar o relatório financeiro do relatório de gestão. Então, beleza. Vou voltar aqui para o comunicado 2, depois a gente... Ana, não estou te ouvindo. Perdão, tem mais uma perguntinha. Vamos lá. Celi Márcio, de Cataguases, Minas Gerais, está perguntando o seguinte: o que fazer se enviamos o relatório de gestão para análise, mas precisamos atualizar essas informações e ainda fazer o BB ágil? A impressão que me dá aqui é que lá eles inverteram essa sistemática. É possível fazer isso? Está sem som. Estou falando aqui há 1 hora já. Então, tem um e-mail que é o e-mail que a gente recebe e atende às demandas da Léo de Blanc, que é o auxiliocultura@turismo.gov.br. Esse e-mail, sempre que vocês tiverem feito isso, tipo assim, enviei meu relatório de gestão para análise, preciso que ele seja aberto para complementação. Vocês vão enviar um e-mail para esse auxiliocultura@turismo, vão falar assim: eu sou a gestora da Léo de Blanc aqui no município, solicito a abertura para complementação do plano de ação número tal, do município tal. Então, vocês vão entrar aqui, ó. Eu sou lá de João Pessoa, eu vou falar, ó, solicito a abertura para complementação. Eu, gestor da Léo de Blanc, Marco Henrique Borges, secretário de Cultura aqui do município, solicito a abertura do plano de ação, código tal, 000116, do município de João Pessoa, para complementação, para inclusão das informações. Quando eu enviei, eu tinha colocado só as informações de 2020, faltaram as informações de 2021. Feito isso, vocês vão mandar esse e-mail para o auxiliocultura@turismo.gov.br. Auxílio Cultura tudo junto, tá? Sem ponto, sem nada. Auxílio Cultura corrido. Como eu vou passar meu e-mail para vocês no final da atividade, meu e-mail vocês podem mandar também com cópia para ele, que se eu, às vezes eu estou aqui no computador, eu olho rápido e aí eu já resolvo para quem estiver precisando, tá bom? Então é isso, enviou errado, envia um e-mail, pede para abrir, não tem problema, a gente reabre na hora, ou na hora sim não, né? Mas na hora que a gente verificar o e-mail, é algo bem simples, não tem problema nenhum, tá bom? Vamos ver se esse painel fundo a fundo aqui vai me ajudar. Vou tentar aqui de novo. Então, beleza, ó. Aí vamos lá. Como eu falei, comecei a prestar contas da Aldir Blanc, li a lei, li o decreto, vou para o meu comunicado 2, e eu já vi que a primeira coisa que eu tenho que fazer é o BB ágil. Fiz o BB ágil completo, enviei tudo para análise, conferi no meu painel que ele está funcionando. Ó, pronto, agora abriu. Vocês estão vendo aí, né? Tá vendo aí, Ana? Me dá um joinha. Tá, né? Então, beleza, ó, gente. Esse aqui, ó, é o painel que contabiliza, que ele reflete o extrato da conta bancária da Lei Aldir Blanc. Então, quem estiver lá movimentando a grana e não souber se fez certo ou errado, a gente está de olho em todos os extratos e em algum momento a gente vai olhar essa conta, se tiver alguma movimentação errada, a gente vai questionar e tal. Então, é total transparência, isso aqui é acesso livre. Todos os beneficiários da Aldir Blanc, todos os cidadãos, eles podem acessar isso aqui, eles podem ver quem recebeu, quem não recebeu, pode fazer denúncia em cima disso. Se o sobrinho do prefeito lá receber um recurso da Aldir Blanc, vai estar o nome dele aqui como beneficiário. O cara pode ir, entrar com uma denúncia, enfim, tem todas essas possibilidades. Esse aqui reflete o valor total do plano de ação, e esse aqui é o valor que foi categorizado, e aqui o saldo ainda existente na conta. Então, o município de João Pessoa, deixa eu só conferir aqui se foi esse o valor mesmo, de 5 milhões, ó, 5.650.000, aqui, ó, valor do plano de ação.
não teve nenhuma categorização de movimentação financeira, mas o saldo dele está zerado. João Pessoa ainda não começou a fazer a prestação de contas da Aldir Blanc. Tá? Se vocês repararem, olha só, ele diz aqui, ó, ele tem, esperando ser categorizado, 12,83 milhões no plano de ação de 5,65. Por que ele está nesse erro? Porque o sistema ele não identifica o que foi estornado. Então, várias tentativas de pagamento que foram e não deram certo, o sistema ele só foi somando, entendeu? Então, por isso, a pergunta, né, e quem fez estorno precisa categorizar? Se você for categorizando, se você conseguir categorizar tudo, ele vai ficar com o valor total aqui categorizado, senão ele vai acusar erro. Se você conseguir diferenciar o que foi lançamento que deu certo do que não deu certo, aí você pode categorizar só o que deu certo. Se não sei identificar qual que deu certo, categoriza logo tudo, que aí você minimiza o risco de enviar alguma coisa faltando, né? E aí, como é que vai ficar aqui, ó? Olha só. As movimentações financeiras, elas vão ficar aqui, ó, categorizadas aqui nessa tabela. Opa! Deu um erro aqui, mas já voltou. Pronto. Ó, ele vai ficar aqui, ó. Eu vou mostrar aqui, ó. Fundo Municipal de Cultura de João Pessoa. Vamos ver aqui, peraí. O sistema tá pensando, ó. Mandou para essa pessoa aqui, ó. Né? O Paolo aqui, fica com a máscarazinha aqui. CNPJ ele não faz máscara, né? Mas aqui CPF ele faz. Ó, o Paulo Rafael Corrêa recebeu pelo município de João Pessoa esse valor aqui, ó, R$ 2.500, né? Para pagamento de algum benefício que ele recebeu do inciso 3 da Aldir Blanc. Quando eles forem categorizar, ele vai botar aqui, ó, transferências voluntárias, vai dizer que foi um edital de prêmios e vai colocar aqui que o cara é da Artes Cênicas. Pronto, enviou para análise, é isso que vai aparecer. Quando eu for analisar a prestação de contas da Aldir Blanc, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui nesse painel, vou bater o olho aqui nessa tabela, se tiver tudo preenchido, tá tudo certo nessa parte, tá bom? Então, meu município, será que fez bebê ágil? Não sei. Vem aqui no relatório de gestão, entra aqui no relatório financeiro, e aí você vai conseguir ver se está categorizado, se estão categorizadas as movimentações por aqui. Eu acabei de fazer a classificação e não apareceu. O que eu tenho que fazer? Você vai ver aqui, ó. Você está vendo aqui, ó, atualizar extrato bancário. Essa foi uma funcionalidade nova que apareceu aqui que não tinha antes. Então, quando você fizer as classificações todas e concluir tudo, você vai clicar em atualizar o extrato bancário, aí o sistema vai pedir 24 horas para você, e aí no outro dia você entra de novo e vê se deu baixa aqui no painel, tá bom? Então é isso. A pessoa que perguntou, eu não lembro o nome dela, que falou quem é que vai fazer esse negócio aqui, né? O trabalho ele vai se refletir aqui, né? Aí o que você tem que fazer? Baseado nessa informação que eu te pedi, você vai montar uma tabela com o nome, você já deve ter aí um controle de todo mundo que recebeu o recurso da Aldir Blanc, e você vai categorizar e vai entregar para a pessoa lá, quando tiver decidido quem vai dar baixa, e aí você tem que entregar essa tabela pronta, dizendo o que é inciso 2, o que é inciso 3, quais são e as outras categorias, pelo menos nisso aí. Quem é da cultura, eu recomendo que, se ainda não sabe quem vai fazer o lançamento, que pelo menos já comece a fazer essas classificações para poder, quando resolver quem for fazer, já está tudo pronto, tá bom? Então, beleza. Tem alguma coisa aí, Ana? Sim. Vamos lá, o Jefferson, ele está falando o seguinte. Recording in Quando a gente vê progress. que não teve execução e comprovar que teve a devolução
de forma correta, aí a gente vai aprovar a prestação de contas e vai fechar o ciclo da Aldir Blanc para o município que não executou, tá bom? No caso do Jefferson aí, né? Pronto. Então vamos voltar aqui para o comunicado, né? Mais alguma coisa, Ana? Posso seguir? Tem mais uma aqui relacionado à categorização. Então, ela é a Elcimar. Fala o seguinte: o município já fez a categorização do bebê ágil lá no sistema. Aparece verdinho, tudo preenchido, mas aqui no painel fundo a fundo aparece que não foi categorizado. O que fazer? Aqui, ó, como eu falei, ó, atualizar o extrato bancário, entrar com o perfil lá de gestor, aí você vai clicar em atualizar, aí quando você clicar, vai abrir uma barrinha verde aqui, vai dizer assim, ó, o sistema está atualizando, aguarde. E aí ele vai pedir, 24 ou 48 horas para poder concluir essa atualização, tá bom? Isso é uma funcionalidade nova, até então não tinha isso. Então, toda vez que fizer um preenchimento do bebê ágil, depois de finalizar, que tiver tudo verdinho, como ela falou, atualiza o extrato bancário, espera de 24 a 48 horas, dá uma olhada de novo, que aí vai ter dado baixa e vai ter a categorização aqui, tá bom? Vamos seguindo, então. O que o nosso comunicado 2 fala? Feita a classificação e categorização das movimentações financeiras, os entes vão preparar as informações. Então, é aquele negócio, gente. Vocês vão começar a juntar as documentações para poder ir fazer e subir no sistema. Se não for vocês que vão preencher, a área da cultura vai juntando a documentação conforme esse comunicado, porque eu recomendo sempre que monte os documentos antes de querer subir no sistema, porque aí na hora que sobe no sistema, sobe tudo de uma vez. Então, beleza. O relatório de gestão é direto na plataforma. Aí, o que acontece, gente? Eu vou contar para vocês uma história chata. Quando a gente fez o decreto da Lei Aldir Blanc, a gente não tinha um relatório de gestão pronto. Era só algo que viria no futuro. E aí a gente colocou no relatório de gestão uma série de informações que eram para ser preenchidas e tal. Só que na hora que o Ministério da Economia desenvolveu o sistema, parte das informações que estavam previstas no anexo do decreto, que seria o relatório de gestão, não ficaram abertas para preenchimento direto na plataforma. Então, o que acontece? Parte das informações da prestação de contas são de preenchimento na plataforma, né, por meio de metadados, né, que é um campo para preenchimento. Você vem aqui, escreve, né, o percentual 100%, aí você vem aqui e justifica, né, que aí a gente consegue extrair tudo por planilha e tal. E a outra parte vai ser documento que vocês vão ter que criar na mão e anexar ao relatório de gestão, tá bom? É chato, mas faz parte. Esses documentos, então beleza, ó. As informações que vão ser preenchidas diretamente na plataforma Mais Brasil são essas aqui, ó, tá? Até essas do item 4. Então, percentual de execução de cada meta aprovada no plano de ação. Aí vai botar aqui, ó, você vai botar aqui, ó. Essa meta aqui, ó, apoiar emergencialmente o setor cultural de João Pessoa, tal, com base no inciso 2, né? Aí eles botaram lá um valor de, vamos ver as metas deles aqui, ó. Eles botaram aqui um valor de, ó, apoiar emergencialmente. Então, eles botaram 3.625.000 só para a realização do inciso 2. Na hora que eu vou preencher o relatório de gestão, 3.625.000, não rolou. A gente gastou só 1 milhão. Sobrou 2.625.000. Então, 1 milhão vai corresponder, sei lá, a 15% do valor, né? Então, qual o percentual de execução física? 15%, né? Que vocês vão preencher aqui, 15%. Vão clicar aqui no balãozinho e vocês vão colocar na justificativa. Foi executado apenas 15% do valor, porque não teve demanda no município, apenas 2 espaços culturais tinham condições de aderir ao inciso 2, por isso foi feito apenas 15%. Com os outros 85%, fizemos a redistribuição para o edital de premiação, de reconhecimento, blá, blá, blá. Pronto, acabou, é isso. Então, você vai dizer quanto que você executou, o percentual de execução da meta, e na justificativa você vai dizer por que você não executou tudo, se for o caso, e o que você fez com o dinheiro que não foi executado. Você lançou para outra meta e executou por meio de edital. Do mesmo jeito que nesse edital aqui, o que ele vai falar? Ele vai botar percentual de execução 100%, que ele tinha lá 1 milhão. Só que aí veio mais 2 milhões do inciso 2 que ele não executou. Aí você vai botar a execução 100%, e vão justificar aqui, ó, no balãozinho, vão dizer
no primeiro momento, foi destinado 1 milhão para a execução desse edital, porém, como não houve adesão para o inciso 2, foi remanejado o valor da sobra de 2 milhões e tal, totalizando para essa meta 3 milhões e tal. Pronto, você só explica o que aconteceu, por que aconteceu, para onde foi o dinheiro que era de uma meta e foi para outra. Se vocês lembram bem, o decreto ele trazia esse item, que ele permitia que houvesse remanejamento de recursos entre metas, no caso de uma meta não conseguir ser atendida com o recurso que foi disponibilizado. Desde que não fuja das competências, né? No caso, você não pode pegar um recurso daqui e falar, já que não consegui, eu vou lançar aqui o inciso 1. Não pode, o município não faz inciso 1. Você pode distribuir respeitando as competências e justificando no relatório de gestão final. Se mandar o relatório de gestão final e não tiver explicando o que aconteceu com o dinheiro, a gente vai identificar que tem uma lacuna na sua prestação de contas e isso fatalmente vai gerar, no mínimo, uma diligência solicitando as justificativas, tá? Marco, então vou fazer uma pergunta aqui que surgiu sobre essa questão também de metas, tá? Aproveitando aí o ensejo. A Clarissa também de Ipixuna do Pará. Bom, ela está dizendo assim, que houve um equívoco sobre a informação que eles receberam sobre a plataforma Mais Brasil, e ela está dizendo que informaram para o município que eles tinham executado 100% de todas as metas. Ela diz, porém, não foi bem assim. Tivemos metas que não conseguimos cumprir e, por esse motivo, tivemos que remanejar o recurso para outras metas. Detalhe, nosso plano de ação já foi enviado para análise. É possível refazer? Microfone. Foi mal. É o que eu falei. Qual é o nome dela? Desculpa. Qual que é o nome da pessoa? Clarissa, Marco. Clarissa. Então, Clarissa, eu acho que essa fase já passou, né, Marco, inclusive, né? Ou não? Não, é possível ainda? Não. O que eu falei para Clarissa é justamente o que eu falei. Pô, mandei meu relatório de gestão, mandei errado. Manda um e-mail, solicita abertura para complementação, porque vocês têm até o dia 31 de dezembro para enviar o relatório de gestão, tá bom? Então, até lá, a gente vai estar aberto a ficar abrindo os planos de ação, porque o nosso objetivo que as prestações de contas venham o mais completas possível para evitar que a gente faça diligência, que a gente fique aguardando, porque, mandou a prestação de contas, esqueceu de, sabia que estava faltando, mas eu vou mandar e vou deixar. Vai esperar até o dia 31 para virar, vai esperar até não sei quando a gente analisar, para quando a gente analisar, se a gente identificar algum problema, a gente diligenciar, vai que não é você que está aí, entendeu? Então, o ideal é que no envio do relatório de gestão, esqueci de botar uma informação, pode mandar um e-mail e pedir para reabrir. A Josana está pedindo. auxiliocultura@turismo.gov.br. Auxílio Cultura tudo junto, tá bom? No final daqui da atividade eu vou passar meu e-mail também, só para quem ficar até o final, para poder, pode me mandar também com cópia, porque aí se o Auxílio Cultura, como recebe muito e-mail, se demorar, às vezes eu vou lá e resolvo daqui, tá bom? E Marco, desculpa, eu vou ficar te interrompendo, porque o pessoal está se manifestando muito, você vê que ainda tem muita dúvida, tá? Mesmo que a gente futuramente marque um novo encontro, e vai fazendo, vai respondendo por e-mail, mas assim, claro, quem está fazendo a prestação de contas, assim, está procurando fazer tudo certo, para não ter nenhum tipo de responsabilização, para ficar com as portas abertas também, para receber os recursos da Lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc II. Então, assim, eu vou te perguntar, tá? Vamos lá. A Renata está falando o seguinte, no BB Ágil vai ser informado o inciso 2 e 3 na mesma hora, ou podemos fazer o 2 e depois o 3? A classificação do BB Ágil ela é por movimentação financeira. Então, você vai abrir uma movimentação, aí você vai informar, inciso 2. Aí, pronto, concluiu, abre outra movimentação. Inciso 3. Aí, se você vai fazer primeiro todas de inciso 2 e depois todas de inciso 3, é com você. Mas é por movimentação financeira, tá bom? Então, é meio que trabalho de formiguinha ali. Abre um, classifica. Abre 2, classifica. Abre 3, classifica. E vai fazendo, tá bom? Certo. E vamos lá para mais uma.
É a pergunta da Firleia, e é o seguinte: tendo o comitê e o Conselho Municipal de Política Cultural aprovado a prestação de contas dos beneficiários com apresentação de recibos e não notas fiscais, é possível utilizá-los sem problema no preenchimento do BBAJO? Quer dizer, é possível alimentar o sistema com recibos que foram aprovados pelo Conselho e não com notas fiscais? O que você acha? Então, gente, olha só, o BBAJO, no caso da Aldir Blanc, ele está definido principalmente para fazer essa classificação de movimentação financeira, tá? A gente não está usando o sistema para fazer análise de prestação de contas de beneficiário. A análise da prestação de contas do beneficiário é feita por vocês e vocês não precisam subir documento nenhum no BB Gestão Ágil, tá bom? É só você entrar lá e fazer a classificação da movimentação financeira. O BBAJO para a gente é muito mais. Ele vai ajudar na prestação de contas na hora que a gente for bater a planilha ali para saber valor e tal, e é muito mais para informação qualitativa. Quanto que foi aplicado no inciso 2, quanto que foi aplicado no inciso 3, quanto que foi para tal segmento cultural, quanto que foi para tal segmento cultural. Essa parte de recebimento de nota fiscal, de recibo, de tudo, isso aí, vocês que vão analisar, tá bom? E no final, aí vocês vão ver que depois eu vou mostrar, a gente só quer uma tabela dizendo o que foi aprovado e o que foi reprovado. A gente não vai analisar a documentação fiscal de nada. Isso aí é uma ação descentralizada de responsabilidade da gestão local. A gente só quer saber se aprovou, se não aprovou a prestação de contas, entendeu? Não é para subir documento fiscal, não é para subir nada. No caso do município lá que fez uma licitação para aquisição de bens culturais, por exemplo, o município acionou o dispositivo que tinha na Lei Aldir Blanc que falava de aquisição de bens e serviços culturais. Aí vai fazer uma live, né? Aí contratou uma empresa, pagou 20 mil reais para uma empresa X lá, para ela disponibilizar a estrutura da live. Contratou a empresa por meio de licitação, eles montaram a estrutura, lançou um chamamento, selecionou os artistas, pagou o cachê para eles e eles se apresentaram na live. Essa empresa que foi contratada por meio de licitação, essa daí até vale a pena subir a nota fiscal no BB Gestão Ágil. Mas tudo que for decorrente de editais não é para subir nada. A única coisa que é para subir nota fiscal é se vocês fizeram uma licitação para contratação de serviço cultural ou aquisição de bens culturais. Por exemplo, tem um escultor no meu município que eu vou comprar 5 esculturas dele e vou botar nas escolas da cidade. Isso aí é uma licitação que foi feita, tá? Não é um chamamento aberto e tal. Então, nesse caso, vale a pena subir a nota fiscal. Qualquer caso diferente disso que não tenha sido um processo licitatório, não precisa subir no BB Gestão Ágil, tá bom? Tem mais um questionamento aqui da Ana Carolina, em Florianópolis. Às vezes a gente troca alguns e-mails aqui, eu estou lembrando dela. Bom, as metas de 2020 são diferentes das de 2021. É necessário informar as metas de 2021 em algum lugar? Deixa eu entender, as metas de 2020 são diferentes da de 2021? Como assim? Pois é, eu acho que ela está querendo dizer aqui o seguinte, que eles receberam um valor e aplicaram em 2020, depois teve aquela reversão dos recursos, né, que não tinham sido utilizados, e eles tiveram uma nova execução, vamos dizer assim. Então, de que forma ela vai fazer essa inserção no BBAJO e depois fazer as informações no relatório? No BBAJO ela não vai fazer nada. Ela vai só classificar as movimentações que tiverem ocorrido. Na plataforma Mais Brasil, ela vai fazer exatamente o que eu falei de identificar se ter o percentual de execução e no campo de justificativa explicar o que aconteceu. Eu tinha pensado em fazer o inciso 2 aqui, mas ninguém aderiu ao meu inciso 2. O que eu fiz? Eu lancei um edital diferente do edital que eu estava pensando. Eu ia lançar uma grana para inciso 2, uma grana para um edital X que eu coloquei aqui. Edital de premiação, de reconhecimento, blá, blá, blá. Mas aí não deu nada o meu inciso 2, e aí eu fiz mais um edital diferente desse aqui. O que você vai fazer? Você vai entrar aqui, vai dizer que executou 0%, e no campo da justificativa você vai dizer o que você fez, tá bom? Em todos os casos é isso. A regra do remanejamento é que
não pode fugir das competências definidas no artigo 2º do decreto, que é o Estado faz inciso 1 e 3, município faz inciso 2 e 3, e deve ser justificado no relatório de gestão. Essa é a regra do remanejamento. Se fez isso, tá tudo certo. Se não fez isso, tá errado, tá bom? Então, remanejei, expliquei para onde foi, o que eu fiz. Aí, dependendo do que for, tipo assim, criei mais 10 editais e com essa grana aqui. Aí você detalha mais aqui na justificativa. Ó, foi lançado 10 editais, foi o edital tal, que foi de tanto, foi o edital tal, que foi de tanto, foi o edital tal, que foi de tanto. Detalha mais. A probabilidade de cair numa situação dessa, de pegar um recurso, aí vocês me corrigem se eu estiver errado, mas a probabilidade de cair de ter sido planejado um recurso para uma coisa e aí ter sido feito uma coisa completamente diferente é menor, tá muito mais assim, tira daqui e joga daqui, né? Tira daqui e joga daqui, ou então tira daqui, cria mais um edital. Aí e é isso, vocês vão preencher aqui. Se tirar daqui, fazer 10 editais de 10 coisas diferentes e tal, e justifica aí. Mas né, devem ter sido poucos municípios que fizeram uma mudança tão brusca assim no plano de ação que foi aprovado, tá? Lembrando que tem que garantir as competências do artigo 2º e justificativa no relatório de gestão, tá? Quer falar alguma coisa, Ana? Tá aqui chovendo de pergunta, Marco. Vamos lá, o Leonardo de Caxias, Maranhão, fala o seguinte: sobre as porcentagens de pessoas físicas e pessoas jurídicas, pode haver o remanejamento na execução da lei? Ó, a única regra do pelo menos Recording in 20% progress. ali. Meu município lançou um chamamento para distribuir o inciso 2 e não deu nada. A gente jogou tudo para o inciso 3. Aí pode. O inciso 3 ele tinha um limite mínimo só, tá? Então é isso. Se remanejou tudo e não fez nada de inciso 3, aí dá uma olhada, mas aí a gente conversa no caso específico, tá bom? Porque eu entendo que não pode, mas tipo assim, numa situação em que tu lançou um edital, ninguém aderiu, tu lançou outro, ninguém aderiu, tu não vai ficar guardando 20%. Então, caso a caso, a gente pode analisar. Mas, a princípio, essas são as regras, tá bom? Marcos, só mais um aqui, tá? Vamos lá para a gente prosseguir. No Aramis, nos casos em que o município suplementou o pagamento dos prêmios com recurso próprio, devemos registrar no BBAGE? Botou o dinheiro dentro da conta da Aldir Blanc? Porque se você pagou com recurso próprio dinheiros que não entraram na conta Aldir Blanc, não tem o que ser feito no BBAGE, porque o BBAGE ele trabalha com as movimentações financeiras que ocorreram na conta. Tendo suplementação, até para ficar claro, é sempre bom justificar. Então, o que você pode fazer? Teve uma orientação que eu dei para alguns municípios, que é uma orientação que eu achei que pode ser muito boa. Todas as questões que cabem em justificativa, beleza, você vai lançar uma justificativa aqui, né, no remanejamento, vai lançar outra aqui e tal. Tudo que couber justificativa, eu recomendo que façam uma mega declaração, um documento assinado pelo prefeito falando justificativas tal. Desse valor tanto foi para tributação, desse valor foi tal, tal, tal. O edital tal foi cancelado e a gente lançou um novo edital. Tipo, você pode fazer uma nota informativa como anexo assinado pelo prefeito ou pelo gestor da Aldir Blanc e subir como um documento anexo, porque aí, na hora que a gente estiver analisando a prestação de contas, se tiver um documento com uma mega nota informativa que explica tudo que possa gerar uma dúvida, a gente já resolve aqui e não vai caber uma diligência. Então, eu recomendo muito que vocês façam isso. Tipo,
Todos os pontos que podem gerar dúvida na nossa análise, vocês criam pode ser um documento só, tá, gente? Não precisa fazer uma nota informativa para cada tópico. Ah, esse é para edital, esse é para não sei o quê, esse é para tributação. Pode ser um só em tópicos, ó, tópico 1, com relação ao pagamento, a transferência de recurso para uma conta do município. Trata-se de tributar, recolhimento de tributo, no valor de tanto, tal tributo, blá, 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 blá. 2. Por que as classificações no BBAgio não foram de todas as movimentações? As movimentações tal, tal e tal e tal, são estornos de tal, que não deu certo. Então, tudo que vocês puderem já ir deixando esclarecido é melhor, tá bom? Como um anexo, um documento em anexo. Isso ajuda, até para a própria organização de vocês. Cada problema que vocês identificam, vocês criam um tópico nessa declaração para poder meio que... O que a gente busca aqui no Ministério? A gente busca não ter que diligenciar ninguém. Se a prestação de contas estiver inteirinha, certinha, a gente não vai ter que diligenciar ninguém. Tanto que, aí eu vou adiantar uma coisa que eu ia falar. Esse campo aqui, ó, informa aqui o endereço eletrônico da publicidade das ações pactuadas no plano de ação. Quem acompanhou as lives aí da CNM, ou quem me ligou, quem conversou comigo sobre prestação de contas, a gente sempre orientou que deve ter no site da prefeitura um link de total transparência das ações da Aldir Blanc. Então, entrei lá na prefeitura de João Pessoa, lá, vai ter um campo lá, Lei Aldir Blanc. Eu clico, na hora que eu clicar, ele já vai me mandar para um link que eu vou conseguir ver quem foram os beneficiados, quais foram os valores, cadê os editais, quais são os editais que foram publicados, as publicações em diário oficial. Ó, o Gleidson está falando que não tem. Então, Gleidson, agora, antes de enviar essa prestação de contas, você corre atrás de fazer isso, velho. Manda botar lá na tua prefeitura um link no site de vocês que dê transparência total às ações da Aldir Blanc. Por quê? Porque a Aldir Blanc, se você for ler na lei e no decreto, sempre falava do máximo de transparência, porque, querendo ou não, foi uma lei emergencial que as coisas aconteceram muito rápido, entendeu? E não dá para o Ministério monitorar tudo. Então, o controle social é fundamental. Então, a gente sempre estimulou que os municípios deem total transparência no próprio site. E no que diz respeito à prestação de contas da Aldir Blanc, quando a gente for entrar aqui, que a gente analisar as informações que estão aqui, se a gente não identificar uma informação, a gente viu aqui, aí preencheu tudo, justificou, mas não entendi o que ele fez com o remanejamento. Eu entrei aqui, abri a nota informativa, não entendi direito também, ele não colocou a nota informativa. Eu entro no site, aí no site eu vi o edital. Aí no edital ele diz, foi suplementado, valor de tanto e tal. Aí eu, entendi por que aconteceu. Pronto, aí não é algo que eu vou diligenciar vocês. Então é importante que tenha no site da prefeitura total transparência. Aí você bota todos os editais que foram lançados, a listagem dos beneficiários, o valor que cada um recebeu, as prestações de contas que foram aprovadas, as prestações de contas que foram reprovadas, o que aconteceu com quem teve prestação de contas reprovada, enfim, ampla transparência de tudo que aconteceu. Quanto mais claro tiverem as informações lá, melhor vai ser. O Elber de Serrolândia está aqui mandando, acredito que esse seja o site que eles utilizaram. Vamos abrir aqui só para ver se está bom. Deixa eu abrir aqui, vamos ver se o Serrolândia mandou bem aqui. Espera aí. Vamos ver se vai abrir aqui. Olha lá, Serrolândia. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui é a página da Lei Aldir Blanc, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou entrar no geral aqui. Aí, ó, ele vai entrar aqui. Ele botou aquele link, né? Aí eu vou vir aqui, ó. O que era para o cidadão comum ver? Ele tem que entrar aqui, ó. Ele tem que achar onde está a Lei Aldir Blanc aqui. Deixa eu dar um Ctrl F. Aqui, ó. Achei aqui, ó. Opa, aí eu sou analista do Ministério, aí eu já olhei aqui, tem a legislação, comunicados, legislação municipal. Isso aqui é importante, isso aqui é algo que era fundamental da gente ver. Eles lançaram uma legislação municipal, né? O decreto municipal. O Serrolândia mandou bem, entendeu a ideia, que era tipo assim, a gente regulamentou coisas, mas a gente não regulamentou tudo. Então tem que ter um decreto local que vai regulamentar o que ficou em aberto na Lei Aldir Blanc. Então, na hora que a gente estiver analisando, eu vou olhar esse decreto, vamos ver se fez algum direcionamento, se teve alguma coisa assim que a gente pode ficar de olho. Aí, lançou os editais, recursos recebidos, né? Processo de pagamento. Então, provavelmente, extratos bancários, provavelmente, o município de Serrolândia subiu a documentação dos beneficiários, E aí, se eu quiser fazer uma análise detalhada, deixa eu olhar, né? Vamos olhar, vai aqui, vamos ver se eles fizeram mesmo. Se eu quiser fazer uma análise detalhada do pagamento desse cidadão aqui, né, eu vou entrar nesse processo e vou olhar.
Se ele resolver meu problema entrando aqui, pronto. Aí eu vou analisar, vou seguir a prestação de contas aqui. Se eu tiver alguma dúvida, aí cabe uma diligência. Mas, pô, Serrolândia mandou bem, porque já deixou aqui quem é? Foi o Elber, né? Aí, Elber, parabéns, viu, velho? Vocês mandaram bem. E quem não fez, pega aqui o exemplo. No caso deles, ó, eles subiram os processos de pagamento. Então, tipo, se eu tiver alguma dúvida, eu entro no processo de pagamento e identifico. Se eu receber alguma denúncia do Ministério Público, porque a gente recebe aqui, supondo, tá, Elber? Não é o caso de vocês, não, mas recebeu uma denúncia do Ministério Público ou do Tribunal de Contas, teve denúncia até de Polícia Federal, pedindo que a gente enviasse as informações de pagamento das pessoas tal que receberam recurso da Lei Aldir Blanc. Se eu mando o que eu tenho, né, que é o extrato bancário, eu entro no site, eu vejo o relatório de gestão para ver se foi enviado, e eu dou uma pesquisada no site da prefeitura. Se eu achar por aqui, ó, eu já resolvo o problema, tá bom? E se o município de Serrolândia se predispôs a dar transparência dessa forma de mandar os processos de pagamento, para mim já é meio que claro a boa-fé do município na execução desse recurso. Olha lá, na sua foto, pá, pô, tá show. E aí aqui eu também consigo ver, né, a prestação de contas, talvez o parecer, né, de análise do município ou do conselho que aprovou a prestação de contas. Enfim, essa é a ideia, beleza, gente? E é isso aí, Elber, mandou bem demais. Ó, falta inserir as notificações do beneficiário. É isso que você tem que fazer. Cada movimento que vocês fizerem, claro que não é obrigatório você postar a nota de empenho e tal, né? São questões internas demais, mas tudo que for relevante, assim, né, de documentação, parecer de prestação de contas, qualquer documentação que vocês julgarem interessante de deixar divulgado no site da prefeitura, é exatamente essa a ideia. Parabéns aí para o município. Quem não fez, sigam a ideia do município e façam também, tá bom? Então, beleza. Onde eu estava? Tem alguma pergunta, Ana? Quer falar alguma coisa antes de eu seguir aqui? Olá, Elber, tu já está famoso aqui, ó. A galera já está querendo teu contato aqui para você ajudar eles. Ana, você quer falar alguma coisa? Sua câmera está desligada. Então, vou seguir aqui, tá bom? Qualquer coisa você me interrompe. Então, vamos voltar aqui para o comunicado. Ó, gente, o que acontece? Quer falar alguma coisa, Ana? Ou posso seguir? Tá, então é isso. Aí, gente, é o que eu te falei, ó. No relatório de gestão da plataforma, algumas coisas ficaram faltando, né, para preenchimento. Então, parte das informações, elas vão vir por meio de preenchimento, né, percentual de execução, justificativa de remanejamento, se deu certo, se não deu, resultados alcançados na meta. Esse campo de resultados alcançados, aí eu vou explicar no comunicado. Descritivo, contrapartida e tal, beleza. Ó. Então, ó, percentual de cada meta aprovada no plano de ação, isso aqui é para preenchimento lá na plataforma. Justificativa no caso de execução diferente do que foi aprovado, valores menores ou 100%. Aí isso aqui é uma orientação que eu dei errado na live anterior, não dá para botar mais de 100%, tá, gente? Então, era 1 milhão, aí sobrou 2 milhões do outro edital e eu lancei para ele. Você vai botar 100% e na justificativa você vai explicar, ó. A gente tinha previsto 1 milhão, mas a gente suplementou com 2 milhões, que veio do outro edital, que não deu certo, blá, blá, blá. Beleza? Resultados quantitativos alcançados em cada meta aprovada no plano de ação, que é esse campo aqui, ó. Resultados alcançados em cada meta. Isso aqui é campo para preenchimento livre, tá, gente? Então, vocês vão dizer aqui, ó, basicamente isso aqui que a gente está orientando. Quantos trabalhadores foram beneficiados no inciso 2, né? Quantos espaços ou organizações? Resultados alcançados. No edital tal, foram beneficiados tantas pessoas físicas, tantas pessoas jurídicas. Aí você dá um relatório geral dos resultados da ação, tá? Então, ó, quantidade total de beneficiários no inciso 1, não é o caso dos municípios, quantidade total de beneficiados no inciso 2, quantidade total de beneficiados no inciso 3. Aí você vai dizer, no meu edital, número tal, a gente beneficiou 10 espaços culturais, no edital tal, foram 100 prêmios para tantos artistas, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Aí vocês vão dizer que são os dados quantitativos que a gente depois vai somar esses dados para poder, em algum momento, a gente divulgar qual foi o de beneficiário. Esse campo aqui descritivo, ele não tem uma função definida, ele é para vocês colocarem informações da execução, as dificuldades que vocês tiveram. Isso aqui a gente vai receber e ele serve mais para a gente fazer uma análise do processo mesmo, né? Foi fácil, foi difícil, teve isso, teve aquilo, então vocês vão colocar aqui, ó, dificuldades encontradas, quantidade de beneficiários indiretos. A gente premiou 10 pessoas num edital, mas esse edital foi para tantos projetos que atendeu 200 crianças,
Então, foram 200 beneficiários diretos do recurso e tal. E vocês trazem outras informações que forem necessárias. Tem um campo aqui, ó, contrapartida. E aí, para quem está atento à lei, os beneficiários do inciso 2 tinha previsão de que eles deviam apresentar a contrapartida para quem, né, o espaço foi beneficiário, e quando as atividades retornassem, ele ia fazer alguma ação pública social. Então, tem o grupo de capoeira que ficou fechado, ele vai fazer umas atividades de capoeira lá. Então, aí vocês vão colocar aqui no campo contrapartida. Com relação aos beneficiários do edital 1, todas as contrapartidas foram apresentadas a contento. Com relação aos beneficiários do edital 2, metade fez a contrapartida, metade não fez, estamos em processo de cobrança, não pôde ocorrer por causa da pandemia, enfim. Vocês tragam uma justificativa e expliquem o que aconteceu com a contrapartida. Lembrando que tinha uma regra de que os beneficiários do inciso 2 deveriam apresentar uma contrapartida. Eu fiz no inciso 3. Cara, não tinha obrigação. Se você colocou uma contrapartida, ótimo, quem ganha é a população local. Mas a regra da lei era de contrapartida apenas para o inciso 2, tá bom? Diga, Ana. Então, Marco, e o que acontece? Existe esse prazo para a realização, o momento dessa contrapartida, e assim, ela deve ser acrescentada com conteúdo também no relatório de gestão final, correto? Conteúdo não. Não, tá? sim, a gente explicar quer saber a se informação. se foi realizado ou se não foi realizado. Então, sim, havia um prazo, ainda há tempo deles cumprirem com essa contrapartida até o prazo, vamos dizer, o termo final. O limite de envio do relatório de gestão está em aberto. Essas questões de definição local, tá bom? A gente dá uma diretriz geral, mas como a lei ela dá uma flexibilizada. Então, ela fala... em até tantos dias depois do recebimento, ou quando tiver possível na cidade, por causa da pandemia. Então, gente, até o dia 31, vocês podem estar pulando para fazer isso. Teve um beneficiário que até hoje não apresentou a contrapartida, vamos reprovar ele, mas ele está em contato querendo fazer. Vocês avaliem. O mais importante é que vocês enviem as informações para a gente de forma consolidada, tá? Então, para vocês, a Luana fez uma pergunta aqui que eu acho que pode ser exatamente, sobre isso. É possível aceitar a contrapartida posterior? Critério de vocês, tá, gente? Vou passar uma informação aqui que tinha essa regra de analisar as prestações de contas até o dia 30/6. Muitos municípios entraram em contato e falaram, não podia, não dá tempo. Não vai dar tempo, o que eu faço? Vou reprovar todo mundo? Não, gente, faz. Vocês vão justificar depois, vão dizer, não deu, a gente prorrogou o prazo e não... O que a gente vai bater é no prazo do dia 31 de dezembro. Esse prazo do dia 30/6, ele, apesar da lei ser clara e o decreto ser claro de que ele tem que ser cumprido, e vocês vão se esforçar, vocês se esforçaram o máximo para cumprir esse prazo, a gente sabe que nem sempre vai ser possível, porque tem casos e casos. Tem município que o edital se arrastou muito tempo, tem município que ficou com as atividades interrompidas por muito tempo. Então, existe uma obrigatoriedade, mas que uma justificativa pode gerar no máximo uma ressalva, porque isso é um caso que não gera dano, né? Se o cara executou direito, se ele executou dentro do prazo da prestação de contas da Aldir Blanc, mas ele fugiu desse prazo do dia 30/6, a nossa interpretação, quando veio essa obrigatoriedade desse prazo, foi muito mais de garantir que os municípios conseguissem se organizar para enviar a prestação de contas até o dia 31, porque a gente conhece bem, né? A gente é brasileiro, e aí vai ter edital que vai estar aguardando prestação de contas de beneficiário até o dia 15 de dezembro de 2022. E aí, quando der dia 31 de dezembro que a gente cobrar a prestação de contas, o cara vai dizer que ainda não analisou e tal, e vai pedir pelo amor de Deus. Então, a gente botou 30/6 por quê? Porque até 30/6, se todo mundo mandasse a prestação de contas, o município consegue analisar tudo, né? E enviar a prestação de contas para a gente até o dia 31 de dezembro. Mas 30/6 não deu. Joguei para 31 de agosto. Beleza, justifica depois. No relatório de gestão, naquela nota informativa, fala, as prestações de contas a gente recebeu até o dia 31 de agosto, porque 30/6 não deu certo, porque o edital ia até tal dia, a gente tinha o prazo de recurso, tinha o prazo disso, tinha o prazo daquilo, e aí, enfim, a gente prorrogou. E lembrando que esse prazo do dia 30/6, ele não é para análise conclusiva de tudo.
é para que vocês tenham um posicionamento sobre a prestação de contas. Ah, ele enviou a prestação de contas até 30/6, a gente fez uma primeira análise, faltou um documento, a gente questionou e deu prazo de 15 dias para ele apresentar o documento que está faltando, não tem problema, tá? Essa regra do dia 30/6 uma orientação que a gente hoje de manhã bateu bastante foi com relação aos municípios se prepararem com relação a essa documentação, juntar todas as provas, dados, enfim, tudo que tem que ser juntado no relatório de gestão, em razão desse prazo do dia 31. Então, se realmente chegar no dia 20, entendeu, de dezembro, e forem começar a fazer isso, dificilmente não vão conseguir, não vai dar tempo. Então, a gente está batendo muito nos municípios com relação a essa informação, apresentando essa informação para eles, deixando isso bem claro, isso como um alerta para eles poderem providenciar tudo a tempo, né? Isso. É isso, essa ideia do 30/6 era isso, era tipo assim, a lei veio com esse 30/6 e não deixava claro para que ele servia. Então, na hora que a gente interpretou para a gente colocar no decreto, a gente falou, vamos botar 30/6 como a data limite para eles analisarem as contas dos beneficiários, porque aí eles têm 6 meses para organizar as informações, fazer as classificações do BB Ágil, preparar as tabelinhas, preparar as informações, organizar no site deles a transparência, enfim, é prazo suficiente. Quem não conseguiu cumprir esse prazo, justifica no final, explica por que não conseguiu, porque teve um edital que não deu e tal. E aí, lembrando, 30/6 era o prazo para que desse uma primeira análise, né? Tipo, aí, beleza, se faltou documento, cabe diligência. Ah, o cara não enviou a prestação de contas até o dia 30/6. Eu tenho que reprovar ele? Aí não, aí entra no fluxo de cobrança administrativa. Vocês vão notificar o cara, vocês vão dar prazo para ele se manifestar. Aí ele vai se manifestar. E aí, até o dia 31, a gente vai tentando, que fala até disso, que tem alguns casos que no dia 31 de dezembro não vai ser possível ter concluído o processo de cobrança de alguns beneficiários. E os prazos que avançarem no dia 31, o que vocês vão fazer? Vocês vão informar no relatório de gestão e isso vai ficar como uma pendência a ser resolvida mais à frente, tá? Mas não tem problema. Deu 31 de dezembro, tem processo em tomada de contas para devolução de recurso, vocês criaram um regramento próprio para poder fazer algum tipo de parcelamento ou recomposição de dano por meio de ação compensatória, esse tipo de coisa que foi definido internamente, vocês vão informar a gente no relatório de gestão e a gente vai ficar monitorando ao fim disso para poder a gente ver se de fato foram cumpridas todas as regras, tudo isso, tá bom? Lembrem da nota informativa, tá, gente? É muito importante isso. Tem mais uma perguntinha aqui, Marco, da Edna. Ela está dizendo aqui, eu devolvi apenas R$5 de saldo. Posso pôr no relatório de gestão que foi executado 100% e fazer uma justificativa? Pode. Pode botar 99,9 também, se você quiser. Mas é isso, faz a justificativa, faz a nota informativa, vai ter a devoluçãozinha, isso aí é arredondado, não é problema nenhum não, tá bom? Então tá, ó. Posso seguir, Ana? Vou seguir aqui, ó. Então, beleza, ó, esse desse como eu falei, ó. Outras informações julgadas necessárias no campo contrapartida, detalhar a situação das contrapartidas realizadas, informar as que foram realizadas, as que não foram realizadas, providência de quem, no caso de quem não resolveu e tal, estamos cobrando, ele ficou, a gente repactuou e ele vai fazer tanto. Cara, lembre-se que essa lei ela foi executada de forma descentralizada, então a gente está aqui acompanhando a execução do recurso, mas as regras do jogo que não estão claramente dispostas na lei, no decreto e nos comunicados, elas vão ser definidas por vocês, tá? Então, essas regras a gente tem a gente pode dar mais 15 dias para o cara me apresentar a documentação depois que ele enviou a prestação de contas e tal, vocês vão decidir. Eu acho que o ideal é sempre trabalhar para que vocês consigam ter o maior resultado da execução. Então, tipo, o cara não entregou a prestação de contas até o dia 30, mas ele não executou o projeto, mas ele tem a intenção de executar. Enfim, vocês podem flexibilizar algumas questões, desde que no dia 31 vocês enviem tudo para a gente e esteja muito bem definido lá as questões da prestação de contas, tá bom? Link de transparência do ente, que é aquilo que eu falei do sitezinho, né, da prefeitura. Quem não tiver providenciado, é bom que providencie, porque, gente, beleza, a transparência durante o processo, lamentável, mas vai ajudar na hora que a gente estiver analisando a prestação de contas. Se tudo estiver lá já disponível, vai ajudar a gente, pode evitar uma diligência, pode evitar aquela
cobrança e outra vai ter transparência. A pessoa não está mais aí, outra pessoa chega no lugar, mas já vai estar tudo disponível, enfim. Tem uma série de questões que é importante ter esse link de transparência. Isso aqui é processo de procedimento, né, que é marcar o xizinho lá. Beleza, entra aqui, ó, tem 5. O que é importante vocês saberem? Que foi o que eu te falei, o anexo que veio no decreto, ele trazia uma série de informações que não ficaram disponíveis para preenchimento na plataforma. Então, essas informações que não estão disponíveis para preenchimento na plataforma, elas devem ser gerados documentos em PDF, e a partir desses documentos vocês vão anexar eles na plataforma, tá bom? Então, ó, a gente está listado aqui. De primeiro, já vou mostrar para vocês aqui um negócio. É isso aqui, ó. Como que eu vou prestar contas do meu inciso 2? Como eu vou prestar contas do meu inciso 3? A gente não quer, gente, a informação de cada beneficiáriozinho. No edital lá, premiou 100 pessoas com R$1.000. Pô, a gente não vai querer saber detalhe por detalhe. Então, vê, ó, que aqui ó, tem os documentos, ó. Modelos de documento para prestação de contas do inciso 2 e 3. A gente pegou o que estava previsto no decreto e fez um PDF que vai ser uma tabela simples. Apenas se baseie nessa tabela, tá bom, gente? Então, se você, o que precisa é que essas informações estejam. O formato, se vai ser um Excelzão, se vai ser isso aí, não é relevante. Mas a gente precisa saber, no caso do inciso 3, né, dos editais. Você lançou um edital, qual é o edital, qual o valor total do edital, quantas pessoas foram beneficiárias nesse edital, o resultado do edital tem que estar como anexo, né, como anexo ao relatório de gestão, que é tipo aquela homologação do resultado, né, que a gente precisa bater o olho no extrato e no resultado que foi publicado para a gente ver se quem recebeu foi realmente quem foi contemplado no edital. E aí o que vocês vão informar? Vocês só vão informar para a gente se todos os objetos do edital foram cumpridos. Todos os objetos do meu edital foram cumpridos. Ok. Pronto. Tudo foi cumprido. Ok. Do meu edital, eu lancei 10 beneficiários, só que um não cumpriu o objeto e a gente reprovou a prestação de contas. Então, todos os objetos foram cumpridos? Não. Aí você vai explicar aqui. Dos 10 beneficiários, um não cumpriu o objeto e está em processo de tomada de contas. Está em processo de cobrança administrativa. Foi autorizado o parcelamento, ele vai pagar em 3 vezes. Foi feito... Enfim, o que a gente quer aqui, informem o que vocês fizeram com as pessoas que não tiveram a prestação de contas aprovada. Nós cobramos, ele já devolveu e está aqui a comprovação de que ele devolveu. Pronto. Entendeu? Então é isso. As providências administrativas e judiciais vocês vão tomar e vocês vão informar para a gente de forma geral sobre o edital. Só reforçando, eu não quero saber individualmente de cada beneficiário. Teve estado que fez edital que premiou aqui, Brasília mesmo, premiou mais de 1.000 pessoas, entendeu? Por meio de edital. Então, tipo, não faz sentido que a gente queira uma informação detalhada de que foi cada projeto, o edital tal premiou 1.000 pessoas, esse projeto foi isso. Ele apresentou isso, a gente reprovou 20% do valor, ele está cobrando isso aí, não importa. A gente quer uma informação mais gerencial, tá bom? Tem uma perguntinha, Marco, que eu queria passar. A informação é da Renata Sartori. A informação da porcentagem no BB Ágil é referente ao que realmente foi utilizado pelo beneficiário ou o que foi destinado? Então, quer dizer, foi o que ele gastou ou o que foi destinado a ele, né? Porque ela está dizendo que aconteceu isso. Desculpa. Alguma coisa errada na pergunta, porque quando a gente fala de percentual de execução, a gente está falando de BB Ágil, a gente está falando de plataforma Brasil, relatório de gestão, percentual de execução da meta, né? No BB Ágil eu não lembro de ter nada que fale sobre percentual de execução. Pelo que eu entendi, se eu estou correto, pagou 10 mil para uma pessoa e ele gastou 8 mil e devolveu 2. É isso? É alguma coisa assim? Quem falou, qual é o nome da pessoa? Renata Sartori. Renata, reforçou a sua pergunta. Deixa eu ler aqui, né? A informação da porcentagem no BB Ágil. A informação da porcentagem no BB Ágil é referente ao que realmente foi utilizado pelo beneficiário ou que foi destinado. Então, Renata, refaz sua pergunta. Sim, é isso que a gente falou. Você vai dizer, foi previsto 100 mil reais para um edital, vocês só usaram 80 mil. Então, teve 80% de execução. Na justificativa, você vai explicar que os 20 mil vocês lançaram,
desviar para outro edital. Tá bom? Renata, me disse se ficou claro a resposta, tá? Se não ficou, reformula a pergunta mais objetiva que aí eu respondo, tá? Então, beleza. Vamos voltar aqui para o nosso... Aqui, ó, modelo de prestação de contas. Então, beleza. É isso, gente. Fiz inciso 3. O que eu tenho que fazer? Eu vou entrar no BB Ágil, vou explicar quantos por cento eu executei do meu edital, vou colocar aqui na observação o que eu fiz, caso eu tenha feito algum remanejamento, vou colocar aqui os resultados do meu edital, beneficiei 10 pessoas, no meu descritivo eu vou falar que foi difícil lançar o edital, por causa disso, o prazo era curto, mas como resultado indireto, a gente premiou 10 projetos que atenderam mais de 100 pessoas, a gente atendeu mais de 100 pessoas. Na contrapartida, você vai falar sobre as contrapartidas, aqui você vai dizer o site da prefeitura, e aqui no anexo, você vai pregar essa tabela aqui, ó. Vai botar, ó, do meu edital tal, eu beneficiei tanto, não sei o quê, vai vir assinado aqui pelo gestor local, tá bom? Assinado pelo prefeito, não sei, por quem tiver responsável. É importante que o documento seja assinado, porque é um documento que vai ser gerado por vocês e que é importante que ele tenha valor, né, para ser utilizado como prestação de contas e tal. Meu inciso 2. Fiz o inciso 2 no meu município. Como que eu vou prestar contas? Tem um outro modelinho de documento aqui, ó, que é basicamente bem parecido. É uma tabela, só que esse aqui já é mais individualizado. Por quê? Porque inciso 2, a quantidade é muito menor. Então, vocês vão lançar aqui, né? Fiz um edital lá, fiz paguei o subsídio para 5 espaços. Aí você vai discriminar o espaço. Representado pessoa física ou pessoa jurídica? Pessoa jurídica. Então, qual é o CNPJ dele? Quanto que ele recebeu? Recebeu 3 parcelas de 10 mil. O que aconteceu com a prestação de contas desse beneficiário do inciso 2? Aprovei, reprovei, ainda está em análise? Ele ainda não apresentou? Ou já foi reprovado? Ele executou a contrapartida, sim ou não? Pronto, é isso que a gente quer saber, tá bom? E aí, no caso de haver coisas a serem resolvidas, vocês vão explicar o que está faltando, aí vai assinar aqui pelo gestor, e é isso. Então, vocês entenderam que tem um modelo de documento para o inciso 1, para o inciso 2 e um modelo de documento para o inciso 3. Para vocês se basearem, tá bom? Não é necessário que ele seja o mesmo. Ele tem que ter essas informações. Se vocês montarem uma tabela diferente, não tem problema. Desde que, aí é o que eu estou falando, eles vão preencher o que tem de preenchimento manual aqui na plataforma e o que não tem de preenchimento manual, vocês vão criar um documento com base nesses modelos e vão anexar lá. Eu vou voltar aqui para o nosso comunicado 2. Aí, beleza, ó. O que a gente vai fazer? Então, ó, informações que vocês vão anexar, além dessas aqui, no mínimo essas, né? Vocês vão anexar ali aquela adequação da lei orçamentária, né? Que teve um projeto, com certeza teve um projeto de lei aí para o decreto municipal que incluiu os créditos da Aldir Blanc na Lua, né? Que vocês estão fazendo com os beneficiários, que esse aqui é o documento, né? Que eu acabei de mostrar para vocês, a prestação de contas do beneficiário do inciso 2, providências adotadas no caso de reprovação das contas do beneficiário do inciso 2, situação das contas do beneficiário dos editais, providências adotadas no caso de reprovação das prestações de contas do editais. Gente, item 4 do comunicado 2 é tudo que é para preencher na plataforma direto, com campo específico. Item 6 do comunicado 2 é tudo que não tem campo para preenchimento, então vocês vão gerar documentos e vão anexar no mínimo isso aqui. Claro que vocês podem subir mais documentos, mas é no mínimo isso aqui, tá? Então, o que vocês vão fazer no caso de reprovação? Esse item F aqui, de empenho, inscrição e reza a pagar, que a gente fez esse comunicado antes de ter liberado a execução do recurso em 2021 inteiro, né? Tinha aquele lance de só valia que tivesse sido inscrito em reza a pagar. Como mudou, isso aqui não é mais um documento fundamental, tá? Aí, beleza, teve devolução de recurso, aí joga lá a GRU e o comprovante do pagamento da GRU, joga lá os anexos importantes para a gente complementar a prestação de contas. O mínimo é isso aqui. E aí, o que vocês acharem que é relevante, vocês podem ir anexando. Só, pelo amor de Deus, não sobe nota fiscal dos 1.500 beneficiários dos editais de vocês. Pelo amor de Deus, não faz isso. Não precisa subir parecer de aprovação dessas prestações de contas. A gente quer informação, o dado gerencial, tá bom? A gente quer, então 10... Marco, falando nisso aí, a Eliane Márcia está perguntando o seguinte: é obrigatório anexar comprovação da contrapartida como fotos e vídeos? O que eu recomendo?
não anexar aqui, mas lá no site da prefeitura, vocês criarem um linkzinho, contrapartidas reais, vocês botam vídeo, botam foto, mostra para a população de vocês que as atividades foram lindas mesmo e que, pô, foi show. Enfim, lembrem de colocar isso, não é necessário, porque senão vai ser muito documento. E aí, o que vocês podem fazer? Na nota informativa, vocês podem colocar aqui a comprovação, ou no campo aqui de contrapartida mesmo, né, que está aqui, ó, contrapartida, vocês vão falar, ó, todas as contrapartidas foram apresentadas e as fotos e vídeos estão no site da prefeitura. Pronto, tá bom? Aqui, quanto a documentação que vocês têm que colocar aqui é mais enxuta possível. E aí vocês podem trazer informações, fotos e tal, para mostrar no site de vocês, até a gente tentando estimular vocês a darem transparência para os próprios munícipes, tá bom? Porque vai ter município que vai, um ano depois que acabou a Lei Aldir Blanc, vai falar, uai, fiquei sabendo que entrou um dinheiro aqui, o que aconteceu? E aí ele entra no site, identifica, vê, de fato aconteceu. Então nem vou denunciar, né, para o Ministério Público. Então é isso. Relatório, beleza. Aí, gente, eu vou só trazer aqui, eu vou abrir o comunicado 3. Então, beleza, ó, gente, assim, de forma geral, é isso. Então, a gente falou sobre acesso ao relatório de gestão, perfil, não tenho, já mostrei como é que faz. Não apareceu o relatório de gestão para preencher, lembra, tem que assinar o termo de adesão, então é um outro tópico. Já mostrei mais ou menos ali, com base no comunicado 2, como a gente quer que as informações venham no relatório de gestão, o que é para ser anexado como documento e o que é para ser preenchido no relatório de gestão, beleza? Aí a gente lançou, isso aqui basicamente mata o comunicado 2. Lembrar que tem os modelinhos de documento, né? Modelinhos de tabela, vocês fiquem livres para montar uma tabela própria, mas que tenha no mínimo aquelas informações. Aí eu vou abrir aqui o comunicado 3. Esse aqui é mais complicado, porque ele seria as outras orientações para a gente enviar a prestação de contas. Aí só lembrando, né? Fui fazer a prestação de contas da Aldir Blanc, o que eu faço? Lê a lei, lê o decreto. Li tudo, entra no comunicado 2. Lê tudo, prepara os documentos, pula para o comunicado 3. Aí, gente, ó. Aí a gente reforçou, né, que tem que... Reforçamos a necessidade do bebê ágil, para vocês verem que é muito importante, porque tem no decreto, tem no comunicado 2, tem no comunicado 3, então tem que ter, tá? O que acontece, gente? A gente colocou esse item C que está causando alguma dúvida na cabeça das pessoas, tá? O que acontece? O sistema da DataPrev, ele tinha uma funcionalidade, que era a funcionalidade de identificação de pagamento indevido. Paguei para uma pessoa e não podia com base em algum item da legislação. Só que o sistema da DataPrev, ele saiu do ar. O contrato com o Ministério acabou. A gente, quando fez o contrato, não esperava que a Lei Aldir Blanc fosse durar 3 anos. A princípio, ela ia ser um ano de execução mais um ano de prestação de contas. E aí, agora, no início de 2022, o contrato acabou. Então, essa funcionalidade aqui, ela não vai estar disponível. A gente está pensando numa possibilidade de para a gente a lista dos municípios que podem ter algum tipo de pagamento indevido. E se existir, com essa lista, a gente vai oficiar todos os municípios e falar, município de João Pessoa, tem 3 pagamentos aqui que estão considerados indevidos, justifique. Aí vocês anexam no relatório de gestão a justificativa para esses ofícios. Se não receber esse ofício, segue tocando sua prestação de contas normal, esquece desse item aqui e vai tocando, vai tocando, vai tocando. Se em algum momento a gente identificar que houve um indício de pagamento indevido, já tendo enviado, a gente vai entrar em contato, a gente vai fazer toda uma aproximação para poder auxiliar vocês nessa questão, tá bom? Então, fiquem tranquilos, tem isso aqui, não estou conseguindo achar, a DataPrev, o sistema está fora do ar. Se houver alguma possibilidade desse item aqui ser cumprido, a gente vai entrar em contato com vocês, tá? Seja por ofício ou porque o sistema subiu de novo e a gente falou, gente, o sistema está no ar de novo, utilizem tal para cumprir o item tal. Mas a princípio é isso. O que vocês podem fazer nesse item C que fala da DataPrev é aguardar, tá bom? Marco, em alguns, eu não sei aí deixa eu só, Ana, pode só fazer falar. um complemento. Uhum. Alguns municípios já receberam esse ofício, tá? De indício de pagamento indevido, isso em 2020 e 2021, que a gente identificou durante o processo. Então, antes de ter até essa funcionalidade no sistema DataPrev, a gente oficiou todo mundo, que a gente viu que o município transferiu recurso para a conta do próprio município. Nesse caso, era muita tributação. Município pagando
benefício de R$ 600 para um monte de pessoa física. Opa, parece que... município transferindo R$ 500 mil para uma empresa. Porque, como assim? Está concentrando recursos no mesmo beneficiário. O que está acontecendo? Teve 3 municípios pagando para a mesma pessoa. Aí a gente mandou para os 3 municípios e falaram, e aí? Vocês estão sabendo que essa pessoa que recebeu de tudo quanto é lugar? E aí, que providência vocês estão tomando? Lembrando que Desculpa, Marca, aí nesse caso, por exemplo, o município que pagou, vários municípios pagando para a mesma pessoa. E aí como é que faz? O município tem que reprovar a prestação de contas? Qual é não tem vedação para isso na legislação. Mas é importante que os municípios se comuniquem para saber se o cara não pegou um projeto só e apresentou em 10 municípios e ganhou em 5 com a mesma ação, tá ligado? Certo. Às vezes o cara fez uma live só e recebeu de 10 lugares diferentes e está prestando contas com a mesma nota fiscal para os 5 lugares, entendeu? Então é mais isso. Se o cara tiver feito projetos diferentes, que ele tem muitos projetos e foram úteis para cada município, a gente não tem o que questionar. O problema é o cara estar recebendo pelo mesmo motivo, está enganando todo mundo, entendeu? Acho que esse é o ponto. Se vocês receberam um ofício apontando esse indício de pagamento indevido, aí vocês podem observar, em nenhum momento esse ofício ele vem para acusar o município de nada. Ele vem para alertar o município. Pode ser que esteja rolando algum problema aqui com esse beneficiário de vocês. Verifiquem. Essa é a ideia desse questionamento, tá bom? Não é uma acusação, E nessa situação, ela está perguntando o seguinte: essa informação de inconsistências vai ficar disponível com acesso livre ou vai ser exclusivo para o município que está com esse problema? É exclusivo para o município. Beleza. É exclusivo para o município. Se hoje o que está mais próximo de ocorrer é a gente pegar a base de dados e a gente vai para todos os municípios que tiver algum indício de pagamento indevido, tá? Aí, mas assim, toca o barco, tá? Não fica parado esperando a gente notificar, não. Quando a gente notificar, vocês veem como resolve, a gente vai estar à disposição para orientar, para ajudar, é isso. Certo. Então, beleza, item C é isso. Justificar no relatório de isso aqui, isso aqui é o item lá um dos itens de pagamento indevido, que é se algum de uma irregularidade, tá? Meu edital previu o pagamento de 50 mil, beleza. Vocês acharam que era isso mesmo? A gente só acha que 30 mil reais, considerando que a lei tinha uma ideia de pulverizar o recurso para o máximo de trabalhadores possível e que a lei tinha uma previsão de pagar parcelas de 10 mil reais para espaço, então a gente pensou, talvez 30 mil fosse um valor teto, assim, né, para ser repassado para a gente. Abaixo de 30 mil a gente não considera concentração, acima de 30 mil a gente identifica uma possível concentração de recurso que pode ser justificada, tá bom? Pois é, aí André falando aqui com relação à concentração, mas tem essa vedação da concentração de recursos no parágrafo 1º do artigo 9º do decreto de regulamentação, né? Ela está dizendo para você corrigir se tiver isso mesmo. Vamos lá, ela tá ligada no decreto. Parágrafo 9º do... Parágrafo 1º do artigo 9º. Parágrafo 1º do artigo 9º. Os estados e o Distrito Federal deverão desempenhar em conjunto esforços para evitar que os recursos aplicados se concentrem no mesmo beneficiário na mesma região geográfica ou em número restrito de trabalhadores. Então, aí o que acontece? A lei trouxe essa ideia de evitar a concentração, o decreto trouxe essa ideia de evitar a concentração, mas em nenhum lugar fica claro o que é concentração ou não. Aí o que a gente fez? No comunicado, a gente classificou concentração como transferências de valores acima de 30 mil reais para um mesmo beneficiário, tá? Seja diferente, seja da mesma fonte. E a lei, por ser uma lei emergencial, a gente acabou transferindo a responsabilidade para os entes de garantir que não haja concentração. Eu paguei 40 mil reais para um beneficiário de um edital que eu fiz de fomento a projetos culturais. Essa é a justificativa. A gente identificou que a demanda era desse valor e a gente pagou esse valor. Uma pessoa recebeu 50 mil reais, aí tu foi ver que era 10 de um município, 10 de outro, 10 de outro, 10 de outro, 10 de outro. Aí vocês conversam entre vocês, municípios, para identificar se o cara não está usando o mesmo projeto para cada município. E aí vocês, se o cara usou um projeto e foi aprovado em 5, vocês vão se organizar para poder os 4 reprovarem e um deixar aprovado, porque o cara não pode fazer isso. Mas aí é uma articulação que vocês têm que ver entre vocês, a gente vai notificar. E a justificativa, ela cabe a vocês, demonstrarem que vocês fizeram o mínimo necessário para poder garantir que isso não ocorresse. Porque eu sei que é difícil, tá? A gente sabe, a gente não vai ficar
batendo em cima, pô, você tinha que ter visto, porque teu estado lançou um edital e esse cara lançou e tal, mas assim, o trabalho da Lei Aldir Blanc que a gente teve, ele foi muito mais reativo do que proativo, porque era muita coisa para ser verificada. Então, alguns pontos a gente notifica, alguns pontos a gente questiona, em outros casos a gente espera que os gestores locais, eles façam essa verificação. Ana, eu vi que o tempo está bem escasso, e aí que eu vou só passar aqui pelo resto aqui desse senhor. Na época, o gestor da Aldir Blanc aqui, ele falou, não, vamos fazer um outro comunicado que a gente precisa detalhar as informações que a gente quer. Então, a gente traz muita coisa que a gente falou dessas questões de identificação de alguma possível irregularidade. Então, existência de movimentação de recursos da conta da Aldir Blanc para outra conta. A gente explica o que é o link da internet, o que a gente quer que tenha no link da internet, reforça o comunicado, para quem for fazer devolução de recursos. @turismo.gov.br, tá bom? Lembrando, quem precisar reabertura de plano de ação, tem o e-mail, ó, vou botar aqui no chat até, vou botar os e-mails aqui no chat. Meu e-mail, marco.borges@turismo.gov.br. Lembrando que, gente, deu problema no bebê ágil, pô, segue o tutorial. Não consegui resolver, vai no gerente do banco. Porque se me mandar um e-mail dizendo que tentou fazer o bebê ágil e deu problema, eu vou responder assim, seguiu o tutorial? Aí vai me responder, segui. Foi no gerente do banco? Fui. Aí eu vou começar a responder, tá? Então, sempre façam esses primeiros passos. Ó, meu e-mail tá aí. Eu vou botar aqui o outro e-mail, que é o Auxílio Cultura, que esse é o e-mail que atende essas demandas mais rápidas, né? Tipo, eu mandei o plano de ação, mas eu preciso abrir para eu complementar. Aí, ó, é esse outro e-mail, auxiliocultura@turismo. Aí esse aí responde mais rápido. O meu, geralmente, eu pego umas dúvidas mais de problema de sistema mesmo e tal. Mas podem mandar para os dois, que se o Auxílio Cultura não responder, eu respondo daqui. Ana, tem mais alguma coisa que eu fiquei de mostrar e não mostrei? E de falar? Tem muitas, né? 5 minutos para responder algumas perguntas, eu estou à disposição. Marcos, ela deu só uma saidinha rapidinha aqui da sala, você ainda tem mais 5 minutinhos, se você quiser a gente vai te passando algumas perguntas, pode ser? Não, então, ó, isso, ó, eu lancei aqui, ó, eu nem vou subir as perguntas, quem tiver alguma pergunta, lança aí que eu vou responder, que eu já não tiver